Dois Pontos Podcast. Ó, tá gostando de ver minha carinha aqui? Tô aparecendo algumas vezes, né? Hoje é um podcast diferente, um podcast internacional, tá? É verdade, gente, diretamente de Portugal pra cá, pra Jequié, brilhantando. Ela que é jequiense, né, Maria? Sim. Jequiense, mas já mora há bastante tempo lá em Jequiense de Portugal. coração. E vai contar pra gente muita coisa boa, tá? Que acontece. Mas antes disso, vamos falar dos nossos patrocinadores, que não podemos deixar de fora, foi eles que fazem isso aqui acontecer, assim como vocês que nos assistem, que nos abrilhantam com essa audiência. Que é a CS Loja de Bebidas, que é o Caian lá, né? Que todo tipo de bebida que você quer aí, pode ter certeza que lá você encontra. Também nós temos a La Forneria, aquela pizza lenha, bem gostosa, bem saborosa, massa fininha, bastante recheio. Você encontra lá na La Forneria. Agora no final de ano, se você quiser fazer confraternização, ligue, entre em contato para que possa agendar com a sua equipe para ir para lá, para La Forneria, que é espetacular. E agora, voltando aqui, Maria, me conta, primeiro, você é jequiense? Não. Olá, boa noite ou boa tarde, para quem estiver assistindo, o horário que estiverem assistindo. Bom dia. Os portugueses vão assistir no outro dia, provavelmente, porque passa muito tarde lá. Mas já convidei bastante amigos. E eu sou paranaense. Tá de brincadeira. É. Você é paranaense? Sim. E veio parar aqui como? E com 8 anos, porque os meus pais são baianos. E aí eles resolveram regressar quando eu tinha 8 anos. E aí viemos para a Bahia, porque tínhamos aqui familiares. Bom, tínhamos aqui uma rede de apoio para recomeçar e viemos para cá. E ficamos aqui até os meus 31 anos. Fui para Portugal com 31, mas fiquei quieta aí. E como foi essa tua ida para Portugal, mulher? Foi uma ida decidida com muita cautela. Eu tinha conhecido meu marido há 4 anos atrás. Namoramos 4 anos assim, um de lá, um de cá. Nos víamos 2 vezes por ano, era sofrido, difícil. Uau. Mas ao mesmo tempo foi muito gratificante, porque nos conhecemos de verdade, foi muita conversa, pouco namoro, mas muita conversa. E aí, com 31 anos, eu fui, casei, engravidei, construí a minha família e uma bela família, que eu tenho muito orgulho e amo muito. É interessante que a gente estava falando nos bastidores que muitas pessoas não têm essa coragem, né? Porque imagina, atravessar o oceano, mudar de continente. É verdade. Dá aquele medo, aquele friozinho na barriga, Verdade. né? Eu deixei muita coisa para trás. Tinha terminado de me formar, tinha terminado de construir a minha carreira. Eu iniciei a minha formação acadêmica em contabilidade. Sim. Mas daí, no 2º ano, eu fui para psicopedagogia, na FTC, na época, como bolsista. E vi que aquilo era o que eu queria para mim. Aí cheguei a trabalhar em algumas instituições de educação aqui. E depois disso, comecei a trabalhar também em paralelo. Contabilidade, ainda tinha alguns escritórios que solicitavam meu serviço. E com pedagogia, mas depois vi que o meu chamado para ir para Portugal era maior e recomecei a minha vida lá, porque o meu marido tinha a vida dele lá na altura e eu achei que era mais correto eu ir, porque ele já tinha 2 filhas, tinha uma vida, tinha sua empresa e eu tinha aqui trabalhos, mas eu não estava totalmente realizada, então eu achei melhor que ir e fui. E não me arrependo. Coisa boa, hein? Fiz muitos amigos queridos lá, também conheci uma rede de apoio lá muito boa. Tenho hoje muitos amigos que eu tenho muito respeito e que me receberam muito bem, que eu tenho muito amor e carinho. Você sentiu muita diferença? Muita. Cultura? Senti diferença um pouco na maneira, sim, na cultura. Os portugueses tendem a ser um pouco mais calados, não é? Um pouco mais... Que é confundido com frieza, mas eles não são frios, eles são cautelosos, eu diria isso. E eu acho que eles estão certos nisso. Bacana. Não é? Porque às vezes a gente ser muito dado e ser muito receptivo pode nos causar alguns problemas. Demais. E tem essa diferença do brasileiro ser mais alegre, mas eu acho que também tem essa questão do clima, né? Calor, carnaval. E aí as pessoas aqui são mais liberais, mais abertas, mais calorosas, são mais receptivas logo de início, eles são mais cautelosos. Eu acho que tem uma vantagem nisso também. Mas a diferença cultural, eu acho que foi um pouquinho essa, porque no restante eu acho que eu me identifiquei bastante.
a educação que eles têm, com a forma deles lidarem com o outro e com a maneira deles serem. São muito trabalhadores. Então, eu me identifiquei com as coisas boas, as coisas menos boas. É normal, tem em todo lugar, tem em todas as pessoas de todo lado, não depende muito de onde você vem, não é? Da sua etnia, depende mais de você, do ser humano. Há pessoas mais felizes, outras menos felizes, pessoas que reclamam muito, outras que reclamam menos da vida, e isso é normal em qualquer lugar, não é? Não tem muito, eu acho que os portugueses não, acho que são pessoas muito, sabem viver a vida. Tem diferença, eu acho que de personalidade. Existem pessoas diferentes em todos os lugares. Eu acho que isso é um preconceito. É isso que eu ia lhe perguntar agora. Você sentiu preconceito lá? Senti algum, sim, no início, por ser brasileira, sim. Foi numa época que não existia muitos brasileiros indo para lá como agora, que tem uma demanda muito alta, muito grande. Senti uma diferença, senti algum preconceito, mas consegui lidar com isso. Foquei naquilo que eu fui fazer, que foi trabalhar, construir minha família, e apeguei-me às pessoas que me receberam bem, que gostaram de mim. Sofri um pouquinho assim, mas a minha personalidade é forte, eu aguento e passou rápido. E foi, né? E como foi trabalhar em Portugal? Inicialmente eu tirei um ano sabático, que foi o ano que meu filho nasceu, então eu não trabalhei. Eu fiquei mais focada ali no crescimento dele. Eu tinha uma neurose na minha cabeça que eu só iria trabalhar quando ele pudesse falar, que se alguém fizesse alguma coisa com ele, eu saberia. Então eu tinha essa possibilidade de ficar mais acompanhando ele, fiquei. E depois não trabalhei inicialmente nessa área, porque na altura tinha que fazer tinha alguns requisitos, tinha que fazer equivalências. Então eu não queria abrir mão de estar com meu filho para ir para uma faculdade à noite, já na altura eu tinha 31, 32 anos. E então eu entrei no ramo da beleza, trabalhei com beleza, com outras coisas. Trabalhei na área da moda também, digital, do croquis, do desenho. E também gosto muito, é o meu hobby. Eu tenho um ateliê embaixo da minha casa, tenho um monte de máquina de costura. Adoro fazer isso também nas minhas horas vagas. E distrai um pouco a minha mente, eu gosto disso. E... Você sabe que o dono desse podcast, ele também tem um ateliê de costura, né? Sério. Sérgio, você é cheio de novidades. Sérgio é cheio de novidades, o SC. É verdade. Sérgio. Pois é, mas aí eu trabalhei durante um tempo com isso e depois dei um tempo e vi que realmente... E quando surgiu a oportunidade de resgatar a minha profissão, de buscar fazer aquilo que eu sempre... Acho que eu nasci para isso. Eu nasci para ajudar mentes. Acho que eu nasci para isso. Acho que sem falsa modéstia. Eu acho que realmente eu consigo fazer isso bem. E é o que eu recebo também de feedback das pessoas, né? Então, eu fui com tudo e agora é só para frente. Coisa boa. Trabalhar com um propósito é bom demais. Né? Eu tenho um propósito. A palavra é essa, exatamente, Ícaro. O propósito. Eu tenho um propósito. Tudo bem que tudo que vier depois será acréscimo, mas o meu propósito é esse, é ajudar pessoas a se conectarem com elas mesmas, a se encontrarem, a conseguirem descobrir os motivos que fazem com que elas tenham bloqueios na sua vida, por que elas não conseguem fazer aquilo que elas gostam, aquilo que elas querem, por que elas não conseguem realizar desejos, ou porque elas não conseguem ser felizes, sabendo que há pessoas que têm tudo e não são felizes, né? Então, por que disso? Então, o meu papel é esse, é ir ali ajudar essa pessoa a pegar na mão dela, como se eu fosse um GPS humano, ela está perdida, e eu vou lá Gostei disso. É exatamente assim que eu me sinto. Um GPS humano, a pessoa está perdida e você vai lá e direciona. Ela está perdida, eu vou lá e direciono, seguro na mão, falo vamos, ensino o caminho, depois ela descobre o caminho e consegue depois trilhar sozinha. E é muito gratificante você ver depois de algumas sessões a pessoa se descobrindo de onde vem aquela dor, de onde vem aquele trauma ou de onde vem aquela insatisfação, e ela conseguindo lidar com isso, com maturidade, com tranquilidade, com paciência, porque é um percurso que realmente dói. Às vezes eu brinco com algumas pessoas que eu converso, né, nos nossos bate-papos, que eu chamo de bate-papo, nossos encontros, nas minhas sessões, porque elas têm que se conectar comigo, porque também isso é muito importante. Nem sempre você vai se conectar com o primeiro terapeuta ou com o primeiro psicólogo que você conversa. Eu tenho pessoas que chegam e dizem, eu já falei com 5 pessoas e
e não gostei, ou não me conectei. Precisa existir uma empatia, precisa existir uma troca, você precisa se sentir à vontade para estar com aquela pessoa, para se abrir, porque você vai falar de você, da sua intimidade, da sua vida. Então, precisa existir essa troca, não é? Então, é muito gratificante ver essa pessoa chegar cabisbaixa, muito pesada emocionalmente, com muitos problemas, e depois, assim, você vê aquela pessoa florescendo, sabe? Ela se descobrindo, ela conseguindo entender o que é que está acontecendo com ela, com o que está em volta dela, e conseguir caminhar com isso. Porque há coisas que ela vai se livrar, tem coisas que ela não vai se livrar, ela vai ter que viver com aqueles problemas, com aquelas questões que são muito pessoais, são íntimas, ou até são questões físicas, então ela vai ter que lidar com aquilo. Você não se livra de um pai, de uma mãe, não é? E às vezes o problema está no pai, está na mãe. Tem que aprender a conviver, né? Tem que aprender a conviver com isso, arrumar ferramentas para lidar com isso e conseguir ter uma vida mais leve, que é o objetivo, né? Porque a gente está aqui é uma passagem. Eu não entro na questão das crenças, porque cada um tem a sua. Eu tenho a minha. Eu sou muito crente, confio muito em Deus, creio muito nele. Ele é que guia meus passos, ele é que guia a minha vida. Esse propósito eu acredito que vem dele também, na minha vida, na minha alma, ele que me usa. Mas se a pessoa não crê, eu respeito, né? Mas a pessoa, ela tem que ter um propósito de saber, pelo menos eu vim para essa vida, vou passar aqui um período, não é muito, porque passa muito rápido, né? Então vamos tentar viver acreditando no que acreditar, mas vamos tentar viver esse período bem, vamos tentar ser feliz, vamos tentar fazer quem está à nossa volta também se sentir bem com a nossa presença e seguir até que um dia a gente vai acabar, não vamos mais existir, não é? Então, pelo menos que vale a pena, que seja bom. Já pensou passar uma vida inteira em sofrimento? É muito triste, não é? Passar uma vida inteira com dor, passar uma vida inteira com traumas. Tem uma coisa na psicologia que se chama setênio, que é de 7 anos, né? Você conhece um pouco sobre Demais. Isso. Então, significa aquilo que nós somos seres humanos que de 7 em 7 anos a gente muda. Então, 7, 14, depois 21. Então, o que acontece nesses períodos marcam muito. Na infância marca muito. E o que acontece na infância fica impregnado. Às vezes até nas nossas células. E a gente, depois, quando adulto, cometemos alguns tipos de comportamento que não temos noção. Por que eu fiz isso? E tá lá. Foi daquele setênio, daquele período em que a gente viveu na infância ou na adolescência. E que talvez você nem se lembre. Mas está impregnado nas nossas células, está impregnado em nós. E há outras questões. Então, é muito gratificante fazer terapia, porque você realmente vai descobrir um outro Ícaro, um outro Sérgio, uma outra pessoa que você desconhece, mas ela está lá. Uma outra Tayana, né? Uma outra Tayana que está ali quietinha. Então, a câmera vai virar para ela. Então é muito importante isso e tá aberto para isso também é muito importante, né? Existem as feridas, a criança ferida, todo mundo tem uma criancinha ferida lá dentro dela que ela precisa resgatar, cuidar dela, tratar ela muito bem, dizer para ela tá tudo bem, você cresceu, você venceu, agora vamos seguir em frente, mas precisa encontrá-la. E às vezes as pessoas não sabem onde elas estão e eu tô aqui para isso, para ajudar elas a encontrar essa criança ferida, esses traumas, ou a questão só de personalidade. Às vezes nem é um trauma, às vezes nem tudo é um trauma, às vezes nem tudo é uma criança ferida, às vezes é uma questão mesmo genética, de personalidade, né? Então, às vezes a gente tem que tratar também, porque tem o teu querer. Eu quero mudar, eu quero ser diferente, eu não quero ser essa pessoa. Às vezes a pessoa é ranzinza ou ela é negativa demais. Então, eu não quero ser assim, ou ela busca para ela, tem pessoas que buscam para elas relacionamentos, o mesmo padrão de relacionamentos, por exemplo, não é? Aquele relacionamento abusivo. E por que aquela pessoa só tem um motivo? Repete, né? Só repete, mas tem um motivo para isso. Na verdade, muda só os personagens, né? Mas é o mesmo contexto. A ciência explica isso, mas sabe que a ciência tem andado muito agora de mãos dadas com a psicologia, e isso é muito importante, porque antes era muito diferenciado, né? Problemas. Eu vi o podcast do Dr. Ebert, achei muito interessante, porque ele estava falando sobre isso, né? Sobre essa questão toda da mente, né? Não foi ele a esposa, Dr. Dr. Anderson. E Cecília, a esposa? Kalila, sim, perdão.
Ele vai lhe internar, ele é psiquiatra. Então. E ele tá analisando nesse exato momento. E eu gostei muito. Manda no inbox aqui qual é o diagnóstico dela. Ele vai dizer, eu já sei, ele vai dizer muito bem sobre mim, eu tenho certeza. E então, ele estava falando sobre essa questão da psiquiatria, né? Realmente, quando nós, por exemplo, quando nós abordamos uma pessoa que a gente percebe que ela tem uma bipolaridade, que ela tem um problema mesmo psiquiátrico, que ela precisa ser ajudada quimicamente, ela precisa ser medicada, ou ela tem esquizofrenia, não é? Então, essa pessoa precisa ser tratada de outra forma, em outro parâmetro. E a ciência está aí para isso. Mas a ciência tem cada vez mais também andado de mãos dadas com a psicologia, porque nós somos um todo, né? A NPG estuda muito isso, que é corpo, mente e espírito. Estamos todos interligados. Há coisas que nos acontecem que é ligado totalmente à nossa mente, mas é o nosso corpo que responde, não é? Então, cada vez mais a falta de vitaminas, a falta de outro dia eu estava fazendo uns exames, por exemplo, estava vendo que eu estava com uma pré-menopausa, né? Por falta de hormônio. Os hormônios estavam causando em mim sintomas que eu nunca tive, não é? Um desânimo, uma falta de sono, algumas coisas. E isso, alguém poderia dizer assim, ela está triste, está acontecendo alguma coisa. Não, é falta de hormônio. Então, a ciência está ligada cada vez mais, o corpo, ciência, isso tem sido comprovado e tem sido respeitado. Porque antes a gente falava, não, isso não tem nada a ver com saúde mental, tem a ver com corporal. E as pessoas às vezes diziam, não, ele está doente, ele está depressivo. Não, aquela depressão veio por uma falta de vitamina B, vem por uma falta de hormônio, vem por outras questões que não tem a ver com a mente, mas as pessoas não respeitavam. Hoje em dia, não. Hoje em dia, os médicos têm mais... Ele até falou sobre isso, que pode ser por algum fator, né? Vocês falaram sobre aquela questão da bariátrica que você falou, que foi muito interessante. Mas existe, por exemplo, até agora há pouco tempo, Ceará, que ele fez uma bariátrica, aquele humorista, e ele estava com uma depressão suicida. E quando ele foi ao médico, ele disse, era falta de vitamina B. Então, ele foi medicado e ele ficou bem. Então, é muito importante a gente saber de onde vem o problema. Nem tudo é trauma, nem tudo é uma criança ferida, nem tudo é uma herança hereditária de antepassados, porque pode acontecer. Isso que a gente vai entrar agora. Eu quero saber o que é NPG. A NPG, ela estuda justamente isso. É a neuropsicogeneologia. Ela estuda neuropsicogeneologia. Beleza. O que é que você... É grande o nome. Isso é de passar no cabelo ou de comer? Não, é grande. A neuropsicogeneologia é grande o nome, mas ela é assim, ela abrange essas três ciências. Assim, a neurociência, não é? A ciência que tem sido estudada, a ciência que precisa ser medicada. Estuda também o corpo, os sintomas que nós temos, podem relatar algumas fraquezas, né? E espiritual. Espiritual é uma crença individual, é para quem, né, acredita, mas pode ser qualquer crença, várias crenças. E é isso que estuda. Estuda as três ciências em uma. E ela abrange essa questão da criança ferida, abrange a questão dos traumas, a questão também dos abusos, ou em algum momento da sua vida que você passou por uma fase difícil, ou algo que te aconteceu muito forte, mas tão forte que você nem se lembra, mas te causa dor. E aí a gente vai trabalhar no psicodrama, que é, primeiro, a gente encontrar onde é que está essa memória. Ela pode ser uma memória celular. Onde é que está essa memória? O que foi que te aconteceu? E depois a gente vai fazer um mapeamento cerebral, que é para tentar saber em que ponto da tua mente isso está afetando. E depois a gente faz o renascimento, tão renascimento que a gente estava falando aqui antes, nos bastidores, que é você se encontrar com esse trauma preparado, porque é uma coisa muito delicada. Há pessoas que não conseguem lidar com esse encontro, ficam em êxtase, ficam muito abalados. Então a gente tem que ter uma sensibilidade de perceber se a pessoa está preparada ou não para isso.
E se ela estiver preparada, passar pelo renascimento, que é lidar de frente com o que aconteceu, se encontrar com o seu eu interior, se curar dessas mazelas e conseguir seguir a sua vida com mais leveza, sabendo, ok, aconteceu isso comigo, mas eu era aquela pessoa, eu me livro disso, é como se ela estivesse dizendo isso para ela mesma, e agora eu sou outra pessoa, estou em outro momento e eu vou agora seguir a minha vida, leve, em paz, entendeu? Então é isso. Se as pessoas soubessem como é bom, Maria, né? Poder buscar essa cura, Sim. buscar entender quais foram os traumas que passaram pela infância, elas pudessem ter essa oportunidade. Seria maravilhoso. Seria maravilhoso, né? E isso é indicado para todos, na verdade. Né? É uma pena isso, porque infelizmente é uma coisa que eu acho assim, que eu sempre falo quando eu posso. Eu acho um absurdo. Eu acho extremamente assim, eu acho um absurdo realmente os planos de saúde não cobrirem a saúde mental. Os planos de saúde cobrem todo tipo de doença, né? Física. Sim. Mas se você diz que precisa de fazer um exame, precisa de uma consulta com um psicólogo, que você precisa conversar com um psiquiatra, o plano de saúde não cobre. Então, fica difícil, porque a gente sabe que é um tratamento caro, infelizmente, não é? E que nem todo mundo tem acesso, porque a pessoa não vai abrir mão de pagar as suas contas, as suas despesas Sim. e fazer uma consulta com um profissional de saúde mental. Mas quem pode, ok, faz, tudo bem, mas a maioria não pode, não é? E a classe baixa, a classe média se esforça para fazer uma consulta, faz uma consulta mensal, por exemplo. A classe alta faz uma consulta semanal. E a classe baixa não faz, porque ela não tem condições. É por isso que eu tenho um projeto para trabalhar com pessoas carentes, pessoas de classe baixa que não têm condições de fazer um acompanhamento de consulta. E esse projeto já está no papel e ele vai se chamar Instituto Coragem, Legal. Que é para ajudar essas pessoas. E o meu foco é trabalhar com mulheres que sofrem muito com violência doméstica. Infelizmente, em Portugal esse número é muito alto. E tentar ajudar essas pessoas, sabe? A poder se conectarem com elas mesmas, se tornarem mais fortes, conseguirem dizer não, conseguirem se livrar desses abusos. É muito importante. Embora eu goste de trabalhar muito com mulheres, eu tenho muito jeito para trabalhar com a mente masculina também. Mas, porque apesar de vocês, homens, serem um pouco mais fechados e gostarem de falar muito pouco sobre o que vocês sentem, eu acho que eu tenho um donzinho para chegar lá. Então, eu às vezes não falo muito que faço consulta muito pouco com homens, mas alguns que surgem por pedido de outras, às vezes das esposas ou de pessoas mais próximas, tem um resultado muito bom também. Porque tem um lado bom, apesar de vocês serem um pouco fechados e não gostarem de falar, quando vocês sentem confiança, vocês falam. E conseguem acessar melhor o problema e resolver até mais rápido. Porque o homem tem essa diferença da mulher, né? Eles são mais diretos, assim. Não tem muitas gavetas. Nós temos muitas, vocês têm menos. Então uma só abrir e fechou. Fica mais fácil. Mas é isso. Eu acho muito triste não haver esse tipo de tratamento para todo mundo, como você disse. É muito importante que as pessoas soubessem, né? Dos seus problemas, dos seus dilemas, que elas conseguissem lidar com as suas dificuldades. Mas, infelizmente, não sozinha é muito difícil. Né? Maria, você tocou num ponto muito importante. Tem várias pessoas que elas têm algumas atitudes que elas nem sabem por que tem aquela atitude. Sim. Ela está repetindo um padrão. Um padrão. Pode ser uma repetição de padrão hereditário. Perfeito. Às vezes você está conversando com uma pessoa e diz assim, olha, teu pai fazia exatamente isso, né? Perfeito. Não acontece isso muito, normalmente? Esse é uma área que eu gosto muito de estudar. E pra você ter noção, não sei se você deve saber, claro, mas teve alguns estudos que mostraram recentemente que até o pensamento, o que estava é transmitido geneticamente. Sim, para outra pessoa. Você acredita nisso? É doido. Então, assim, tem aquela questão do déjà vu, né? Sim, sim. Eu já fiz isso. Não foi você, foi seu pai ou foi seu avô. É muito forte isso. Eu tenho uma sensação para mim de um carro antigo, que eu ainda vou ter ele, mas que é uma sensação que eu já dirigi esse carro. E não era eu. Olha que doido isso, né? É verdade. E isso é muito... E a NPG estuda muito isso, foca muito nisso também.
E não tem nada a ver com misticismo, não, é genético. Não, é genética, é. E tem comportamentos e tem heranças hereditárias. E tão heranças boas quanto ruins, não é? Infelizmente. Sim. De repente, um filho, ele herda um comportamento, por exemplo, alcoólatra. E aquilo é hereditário. Sim. Não é ele que gosta, ele herdou aquilo realmente. Então, precisa ser tratado. E existe também a pessoa que desenvolve, mas acontece. Então, é para isso que existe o tratamento, para a gente descobrir se vem do ser dele ou se aquilo vem... Porque ele pode dizer, quando ele vem com muito sofrimento, dizendo, eu não quero, eu não gosto, eu não gosto do que eu faço, eu não gostaria de beber, mas eu não consigo. E aí você vai descobrindo ali através de alguma pesquisa que você faz com aquela pessoa, de alguns questionamentos, de algum acompanhamento e de algumas vivências que ele vai relatando, se aquilo realmente é um padrão pessoal ou se aquilo é realmente hereditário. E aí, sendo hereditário, ele consegue identificar isso, consegue se livrar, né, através do renascimento, pode ser uma das técnicas, e pode ser através de outras técnicas também, mas é muito importante que ele saiba de onde vem aquilo, né? Como eu estou dando exemplo do álcool, mas pode ser muitas outras questões, né, que são hereditárias no nosso comportamento, que vem, ou às vezes vem da nossa mãe, do nosso pai, e algumas vezes, podem pular uma geração. Pode vir dos nossos avós, até os nossos bisavós. Até aí pode vir alguma coisa. Mas é muito complexo isso, e tem, como você disse, né? Tem muita gente que é cética a respeito desse assunto. É doido isso, porque ficam achando que tem algo a ver com cunho religioso, e não é. Não tem, é gente, verdade. Estuda, por favor. Eles levam para isso mesmo. Estuda. Ó, o DNA, ele fica impregnado nos ossos 525 anos. É verdade. 525 As pessoas não percebem anos. que pode ser... elas levam muito para esse lado mesmo religioso. É incrível isso. Você tem razão. E não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver. Como você falou, você respeita. Vai ter pessoas de vários tipos de crença Sim. e cunho religioso que vão passar por você. Se ela acha, você não vai entrar nem no mérito. Se ela acha, exatamente. Olha, o nosso cérebro, por exemplo, nós temos vontade de fazer uma coisa. Temos o desejo de fazer algo. O nosso desejo, e sabemos que aquilo é errado. Vou dar um exemplo aqui. O nosso cérebro, por exemplo, 13% é razão. Em média, 15% é razão. E 85% é emoção. Então, se a gente for tomar uma decisão pensando naquilo que é melhor para nós, por exemplo, você diz assim, olha, eu quero ser uma pessoa mais saudável, não é? E aí, o que é que você faz? Você vai adiando isso. Mas por quê? Porque a emoção te bloqueia. Te deixa ali preguiçoso. Sabe, isso aqui tá tão bom no sofá. Só se vive uma vez. Eu assistindo, eu vou pedir ali uma pizza, não vou fazer nada. Então você acaba... Fala mal da pizza, não. Fala mal do hambúrguer, qualquer outra coisa. Da pizza, não. Vai pedir um sushi, vai pedir outra coisa, entende? E aí... A gente perde o patrocínio. Pede a pizza depois da caminhada, gente. Eu adoro pizza também. Mas as a gente vai caminhar depois daqui. As pessoas, elas não têm... elas sofrem, por isso que eu digo que muita coisa pode ser hereditária, pode ser da infância, mas muita coisa é de nós. E a gente também não pode sair colocando a culpa toda em alguém, que é muito fácil, né? Às vezes somos nós que temos que tomar posições. E mesmo que venha algo de trás, que a gente precise de ajuda para isso... que eu acredito sempre que uma ajuda sempre é bem-vinda para a gente se conhecer melhor, mas tem coisas que dependem de nós, porque hoje existe um número de pessoas deprimidas muito alto, e não falo de pessoas com dificuldades, eu falo de pessoas bem-sucedidas, muito alto, e o que leva a isso é a falta de vontade de fazer diferente, porque você pode ser uma pessoa super bem-sucedida ou não, isso é independente de classe, e tem um desejo, tem uma meta, mas você não consegue alcançar e você sofre com aquilo. E eu falo muito disso, da nossa mente, né? Porque se 15% é razão do que eu posso, do que eu sei que eu devo fazer, e 85% é emoção, eu vou acabar não fazendo. Então eu tenho que ter uma posição, não, eu vou fazer. O que é que a gente pode fazer para... O meu conselho para essas pessoas que não identificam
que não têm condições, vamos colocar assim, que não conseguem pedir ajuda. Há pessoas que não podem, né? Que não têm condições, infelizmente, de pedir ajuda profissional. Elas focarem, elas se perguntarem: qual é a vida que eu quero ter? Perfeito. Qual é a vida que eu desejo? Qual é a vida que você deseja, Ícaro? Eu te pergunto. Eu tenho meu quadro de sonhos. Tem muitas? Uhum. Uma delas. O que é que você deseja para o futuro? Você quer um futuro breve, futuro mais longo? O que você quiser. O que é que você deseja para o seu futuro? Viajar. Viajar? Viajar. Viajar muito. Bastante. Conhecer lugares. Sim. Pronto. Então agora eu te pergunto. Esse é o teu desejo. É a tua meta. Principalmente receber convites para Portugal. Essa é a tua... Essa é a tua meta. Tem que deixar no ar, né? Então essa é a sua meta. Sim. Então eu te faço uma pergunta a seguir, que é: o que é que você faz para chegar a essa meta? Qual é o teu percurso? Trabalho bastante. Ok. Você é organizado financeiramente? Sim. Pronto. Então, o que eu quero dizer é isso. As pessoas que não têm condições de fazer um acompanhamento, o conselho que eu posso deixar é esse. Você tem um objetivo, tem uma meta. A meta, ela só nos mostra a chegada. Mas o que é que a gente faz? A gente não. As pessoas costumam fazer. Elas colocam o eu futuro. A felicidade no eu futuro. Entende? Não pode. Quando eu já fiz isso no passado, sabe? Quando eu emagrecer. Quando tiver tal coisa, eu vou ser feliz. Exatamente. De maneira alguma. Quando uma pessoa... Já perdi muito tempo. Exatamente. Quando eu alcançar aquele emprego, eu vou ser feliz. Quando eu perder 10 quilos, eu vou conseguir comprar a roupa que eu gostaria, eu vou ficar me sentindo feliz, vou me sentir bem, vou me sentir realizada. Ou quando eu encontrar a pessoa ideal, eu vou ser feliz, vou construir minha família. Não, eu só vou ser feliz quando eu casar e tiver meus filhos e construir minha família. As pessoas, elas criam um projeto, uma meta, e elas colocam o eu presente, só vai ser feliz naquele eu do futuro. E elas esquecem o que é mais importante e o que é mais brilhante, que é o presente, o percurso. Perfeito. Então, para você alcançar alguma coisa, para quem está nos ouvindo agora, o que eu posso dizer é: se você quer alguma coisa, se você tem uma meta, se você tem um objetivo, é legal, mas a meta não é o mais importante, sabe? Eu vou te dizer, porque o vencedor e o perdedor, quando eles estão na linha de largada, eles têm o mesmo objetivo. Sabe o que diferencia um do outro? O percurso contínuo de cada um. Então, se eu tenho uma meta de ter eu vou dar um exemplo prático, que as pessoas vão se identificar muito mais fácil, que é: você tem uma meta, você está num casamento, esse casamento não está funcionando muito bem, como eu acompanho alguns casamentos, não é? Esse casamento não está funcionando muito bem, você tem uma meta de ser feliz com aquela pessoa, você quer estar com aquela pessoa, você não quer se divorciar dela, mas as coisas não estão fluindo, você está trabalhando demais, está muito ocupado, não tem tempo, e ela está sentindo isso, ou vice-versa. Eu coloco sempre nesse lado, porque normalmente as queixas são desse fórum, né? O homem está muito ocupado, ele tem um dia de futebol, ele tem um dia de churrasco com os amigos, e para a família ele não tem muito tempo. Mas ele não quer se divorciar, ele está confortável naquele casamento. E aí ele percebe que ela não está bem. Então o que é que ele faz? Ele um dia convida ela para jantar, ele compra flores, e aí eles saem, tem uma noite muito boa, tem uma noite maravilhosa, sexualmente e tudo mais, falando, e ela acorda radiante, liga para a mãe, conta: olha, ontem ele fez isso, olha, acho que as coisas vão resultar, acho que as coisas vão ficar melhor agora. E ele fala: pronto. Mas aquilo é uma alegria momentânea. Não houve percurso. Sim. Ele foi direto à meta, mas ele não fez o trabalho correto. Por quê? Ela não quer uma noite, ela não quer flores, ela não quer um jantar romântico, ela quer um marido presente. Ela quer um marido que pergunte para ela no final do dia: tá tudo bem contigo? Teu dia correu bem? Como é que você tá? Que olhe para ela um dia, que ela esteja com um olhar mais distante e pergunte: tá tudo bem contigo? Eu te conheço. Se olhar... E eu disse no início, vice-versa, olha, vem ele defender os homens. Então, é isso. E vice-versa também, um homem que chega e a mulher pergunte: tá tudo bem? Tô te sentindo mais cansado, não tô te sentindo bem. Pode? Posso ser um pouco polêmico? Pode. Tem um exemplo bem famoso, muito famoso. Que é? De um jogador chamado Kaká. Onde ele fazia tudo isso. Exatamente. Ele era um cara incrível. E a mulher falava assim: eu não quero, porque eu não sei, ele é bom demais. Que foi o primeiro casamento. Com aquela atriz. E sim. Exato. Então, assim, quando você se conhece, né?
Eu acho que o gostoso é esse. É interessante esse fato. Acho que sim, o homem peca muito. Não, o geral, o casal, é só um exemplo que eu tô dando sobre metas. Sim. Sobre você encontrar. Mas é que eu gostei do exemplo, porque assim. Eu conheço essa história e eu já não conheço ela tão bem assim. Eu conheço que eles viviam muito bem, mas a família dela, a mãe principalmente, participava muito do casamento. E foi isso que trouxe para ele um desgaste. Porque ele queria estar com a mulher, não queria estar com a família dela o tempo todo. Então, primeiro, para a gente conhecer uma história, tem que ouvir os dois lados, não é? Para ser justo, pelo menos na nossa opinião. Mas no caso, quem separou foi a história dela, ela falando. Sim. Ela que pediu pra separar, ele não queria separar dela. Ela pediu pra separar e falava assim, cara, eu não sei, mas eu não tô feliz. Mas aí tá tudo bem, ela não amava mais ele, não é? Ele fazia de tudo, mas ela, cara... Mas ela não amou mais. É isso aí. Mas ela se... E é normal e gostoso isso. E ela se respeitou e respeitou ele. Isso é gostoso, né? Porque ela terminou com uma relação. Olha, você é maravilhoso, mas eu não sinto nada por você. Perfeito. E tá tudo bem. Não é porque ele fez tudo certo que tinha que dar certo. Se ela não tinha sentimento, tá tudo ok. Agora, se os dois têm vontade de estar juntos, se os dois têm esse objetivo e um age de uma forma e o outro age de outra, é claro, não vai funcionar. Porque o percurso é que funciona. O percurso é o mais gostoso. É lá que você vai chegar. Eu posso dar outro exemplo de uma pessoa que tem uma meta de alcançar uma promoção no trabalho dela, por exemplo. Mas ela chega atrasada, ela faz aquilo que lhe mandam só, ela não é proativa, né? Tem aquela história, aquela velha história muito famosa que é dois candidatos vão para o emprego e ele diz, olha, vai lá embaixo e compra um cacho de banana. E um sobe e diz, olha, nessa frutaria aqui de baixo não tem banana. E de repente ele manda o outro a seguir e pergunta, olha, vai lá embaixo e compra um cacho de banana. E ele diz assim, olha, não tem aqui embaixo, mas eu já liguei, já falei com o fornecedor, ele vai trazer a banana que tem em outra frutaria. Então ele diz, é claro que é esse cara que eu vou contratar. Então, o cara quer uma promoção, a pessoa quer uma promoção, mas ela não faz nada, ela não acorda no horário certo, ela não vai para o trabalho no horário certo, ela não é uma pessoa proativa com a família, com a equipe de trabalho, ela não é uma pessoa que se dá bem com o trabalho, não mostra além daquilo que lhe pedem, né? Só faz aquilo que é o objetivo dela naquele lugar. É claro, se ele tiver que escolher alguém para dar uma promoção, ele vai escolher aquela pessoa que se empenha mais, que se empenha melhor. Então, isso é comum no casamento, ou no trabalho, ou na vida familiar, né? A gente quer ter uma relação boa com os nossos pais, quantas vezes a gente vê dizendo assim que aquele filho não trata bem o pai na velhice. Ninguém sabe como foi. Perfeito. Como foi a infância dessa criança, desse rapaz, como foi que esse pai tratou essa pessoa. Tudo bem, cabe a ele ter um pouco de dignidade e dizer assim, não, ok, eu não recebi, mas eu vou dar. Não é? Isso é individual, mas é o percurso onde eu quero chegar é o percurso. Tudo aquilo que nós queremos, o percurso é mais importante do que a meta. A meta só serve para mostrar o lugar onde a gente quer chegar, mas o percurso que é importante. Se eu quero ser uma pessoa saudável, se eu quero emagrecer, outro exemplo, eu não posso acordar tarde todos os dias, comer tudo todos os dias, né? E não fazer nenhum tipo de exercício. Esse é o percurso. O percurso eu vou ter que fazer escolhas todos os dias quando eu acordar. O que é que eu vou fazer hoje? Esse é o percurso. Todos os dias a gente perguntar o que eu quero, que vida eu quero ter. Aí você responde, e o que eu estou fazendo para ter essa vida? Você disse que quer viajar, que você está economizando, está sendo uma pessoa que está sendo responsável com as suas finanças. Então, provavelmente você vai viajar. Eu espero que você viaje, que você passe por Portugal e me visite. E está tudo certo. Eu vou lhe receber com muito prazer. Mas o percurso, as pessoas, elas têm que trocar a identidade dela. E nesse percurso, existe a troca de identidade, não troca de personalidade. As pessoas às vezes confundem. Eu não estou dizendo que as pessoas têm que trocar de personalidade, elas têm que trocar de identidade. É você trocar suas crenças, não é? Se você acha que mantendo uma vida como você tem hoje, você vai conseguir chegar no seu objetivo, ok. Não. Se não, você tem que mudar a sua... Não é? Tem que mudar. E é isso que eu falo, é troca de identidade, escolhas diárias. E as pessoas estão cheias de crença limitante, não estão? Limitantes. São muitas. Muitas, que me irritam completamente. Nossa, é doideira, né? Me irrita também? O quê? Me irrita muito. Você consegue identificar algumas crenças limitantes em você ainda? Em mim, não. Já conseguiu quebrar? Sim, quebrei muitas. Sim, quebrei muitas. Mas me irrita muito. Hoje me irrita muito coisas que se eu falar vai ser polêmico.
Mas me irrita muito. O empoderamento feminino é uma coisa que me irrita muito. É uma crença que está muito ativa hoje, não é? Esquecer, para mim, não tem nada a ver. Eu não quero esse empoderamento, porque esse empoderamento, para mim, de poder não tem nada. Não é? Eu acho que, tudo bem, a mulher ser independente, ela ser dona daquilo que ela quer fazer, tá tudo certo aí. Mas eu tenho que respeitar. E agora é até pecado você falar o contrário. Você não pode ter opinião, entendeu? Eu quero meu marido que ele seja comigo educado. Eu quero que ele pague a conta no restaurante. Eu faço questão que ele pague. E tá tudo bem. Não é por isso que eu vou ser menos mulher que ele, não é? Não é por isso que ele vai me respeitar menos. Eu acho que tem mais a ver com o combinado da relação. Pô, isso é perfeito, o combinado da relação. É o combinado, no combinado. São os contratos. Exatamente. Né? Eu tô lá para ele tá lá para mim. E eu tenho um casamento extremamente de sucesso, maravilhoso, que eu tenho muito orgulho. Meu marido é maravilhoso. O meu filho é extremamente educado, maravilhoso. Eu tenho uma família realizada, que eu sou muito boa em muitas coisas, mas eu sou muito boa em ser mãe e ser esposa. É a minha melhor função, é o meu melhor papel. E a gente tem um combinado. E nessa construção, eu tenho certeza que a gente chegou até aqui pelo caráter dele, o mérito dele também, mas o caminho foi muito induzido por mim. Porque, como você falou no início, nos bastidores, os homens, os portugueses em si, têm um comportamento mais fechado, não se abrem muito, não falam muito das suas emoções. Então eu fui puxando com muito jeito, com muita delicadeza, com muita inteligência, com muito amor e afeto também. E a gente foi chegando num ponto onde a gente se conhece no olhar. A gente pensa a mesma coisa, uma coisa acontece, a gente liga imediatamente um para o outro. Então é assim. E ele tem a vida dele, ele sai, ele adora, por exemplo, corrida de Fórmula 1 e de moto, e ele vai com os amigos e passa 3 dias em Lisboa, e eu estou em casa com meu filho, numa boa, pego meu filho, vou comer com ele, vou fazer um jantar, mãe e filho, vamos a algum lugar legal, gostoso, tá tudo bem, tá se divertindo, porque isso é liberdade, não é? Não é pressão, não há estresse. Eu sei que ele vai voltar para aqui e tá tudo bem, tá tudo certo. Então, para mim, eu não quero perder a delicadeza, eu não quero perder o feminismo, não é porque elas ganham uma rigidez tão grande. Eu sei que tem causas que são importantes, que tem que ser realmente validadas dentro do feminismo. Tem causas que eu concordo e que são importantes. Eu, como mulher negra, tem muita coisa que eu concordo e que eu luto também. Mas tem coisas que eu acho que é desnecessário. Eu quero ser delicada, eu quero ser feminina, eu quero ser mulher, eu quero que o meu marido ele seja o representante da minha casa. E tá tudo bem, eu não tenho problema nenhum com isso. Maria, para fechar o primeiro bloco, interessante você falou sobre essa questão de casamento, né? E eu converso com algumas pessoas e uma estava até me falando, e eu mostrei para ela que eu estava errado, que dentro da relação, para ser feliz, tinha que um anular o outro e seguir o plano de um. Totalmente equivocado, né? Ela achava isso. Totalmente equivocado, né? Somos duas pessoas dentro de uma relação totalmente diferentes. Vindo de educações diferentes, lugares que diferentes. Precisam cada um seguir caminhos que sejam paralelos, né? Claro. Mas se um seguir pro outro aqui, vai ficar errado essa relação. Você não concorda com isso? Concordo. Ela acha que para ser feliz tem que se anular e viver a vida do outro. Um anular para viver a vida do outro. Não, então ela tá confundindo isso com concordância. Perfeito. Não é? Porque no relacionamento tem que existir concordância. Se ele diz pra mim assim, olha, vai ter um evento, eu gostaria de ir, eu digo, tudo bem, meu amor, vá. Vai ser bom pra você, vai se divertir, vá, tá tudo certo. Eu tenho que estar aqui agora, há 1 semana e meia, a trabalho e por outros motivos familiares, e tô aqui. E ele tá lá cuidando do meu filho, tá tudo certo, não é? Então, eu não acho que eu não concordo nada com isso, pelo contrário, eu acho assim, que existe uma certa individualidade dentro da relação que precisa e necessita existir. Porque essa individualidade é que vai manter o relacionamento vivo. Há coisas que eu gosto que não interessam nada a ele. E tá tudo bem. E há coisas que ele gosta que não me interessa nada. Às vezes eu até ouço ele falar de carro, de coisas que ele gosta, de relógios e carros e coisas. Porque a gente está trocando uma ideia ali e tá tudo bem. E também é uma coisa nova que eu tô aprendendo. Tá tudo certo. Mas eu não vou falar de moda, de roupa, de croquis para ele nunca, porque ele não vai perceber nada daquilo. Entende? Já de psicologia nós conversamos muito.
Muito, sentamos muito, falamos sobre... Às vezes nós estamos numa mesa jantando, almoçando e estamos observando algumas coisas à nossa volta e questionando. E ele fala, olha, aquele casal ali, os dois com celular, quer dizer, sentam para almoçar e estão os dois olhando para o celular e não conversam, quer dizer, era para estar ali, os dois perguntando uma coisa. Nós conversamos sobre tudo, sobre religião, sobre o que acontece na atualidade da política no Brasil, no Portugal. Ele gosta muito de acompanhar tudo. Meu marido é muito atual, ele é muito inteligente também, mas é muito calado. Então, ele só fala muito quando ele tem uma certa liberdade, intimidade com a pessoa. Mas a gente conversa muito. E tem uma coisa muito boa também na relação que deve existir, na minha opinião, que é o bom humor. Sim. Quando um faz o outro rir. É maravilhoso você conviver com alguém que te tira gargalhadas, que te faz rir, não é? E que te deixa leve, que não te deixa pesado. Aquele ambiente onde os dois escolheram morar juntos tem que ser um ambiente de prazer, de você sair do trabalho e dizer, nossa, eu tô louco para voltar para minha casa, não é? Essa sensação que deve existir em ambos. Sim. Mas para isso existir, também tem que ter... Se você tá num dia que diz assim, olha, hoje eu tô precisando ficar um pouco sozinho, que o outro não fala, foi o quê? É comigo? Não, tudo bem, eu respeito isso. Porque é tua individualidade, são coisas tuas que você não quer dividir, que às vezes quer estar um pouco calado. E a outra pessoa entender isso, é maturidade, é respeito, acima de tudo, não é? Eu não tenho que dividir 100% tudo. Se eu tenho coisa no meu íntimo que eu não quero dividir, que foram coisas que aconteceram no meu passado, que me machucaram, mas que às vezes bate, ou uma saudade de um ente querido que faleceu, e naquele dia eu tô super deprê, e ele, ok, tudo bem, não é? Eu acho que essa coisa de se anular é mais, assim, uma ideia errada de quem não vivenciou o amor de verdade, na minha opinião. Não vivenciou um relacionamento como ele deve ser, não é? Porque... A renúncia não, a concordância, a renúncia não, diz pra ela, a renúncia não, a concordância. Tá gostando? Esse foi o nosso primeiro bloco aqui do 2 Pontos. Mais uma vez agradecendo a CS Loja de Bebidas, todo tipo de bebida que você quiser, pode ter certeza que você vai encontrar lá. Será, Ícaro? Faz um teste, vai lá, visita, entra, procura o Caian. Olha aí, velho, o cara falou que tem todo tipo de bebida aqui, tem mesmo? Tô lhe falando, tem, rapaz, vai lá. Se não tiver, ele manda buscar. E também, lá forneria, pizza totalmente a lenha. Aquela verdadeira pizza a lenha. Você encontra lá na forneria. Após um período junino de 2024 movimentado, onde a CS esteve presente em diversos eventos, decidimos estender os nossos serviços para eventos privados de grande magnitude, a exemplo de formaturas, casamentos, aniversários, entre outros. E assim surgiu a CS+. A nossa missão é tirar do contratante todo o peso e compromisso de qualquer detalhe que esteja relacionado a bebidas. Desde orçamentos, compras, preparação, servir os convidados ao recolhimento no final do evento, entregando a tranquilidade necessária ao nosso cliente para que o mesmo foque de fato em aproveitar, celebrar o seu momento especial. CS+, somando e servindo momentos especiais. Pontos Podcast, feito por pessoas que têm o que dizer. Toda sexta, às 19 horas, em nosso canal do YouTube. Inscreva-se!
Meus queridos, estamos de volta aqui no segundo bloco do 2 Pontos Podcast. O primeiro aqui foi sensacional aqui com Maria e Ícaro. Maria dando um show aqui, fantástico. Antes de a gente começar esse segundo bloco, eu queria mandar um alô lá para CS Loja de Bebidas, nosso querido parceiro lá, Caian. Muito obrigado, Caian, mais uma vez aí pelas bebidas. Todas geladíssimas como sempre. E também a La Forneria, que nos mandou uma pizza maravilhosa. Maria, e aí, o que você achou? Olha, eu tenho que dizer, tenho que ser sincera, foi a melhor pizza que eu comi em Jiquié até hoje. Sério? Maravilhosa, recomendo. Caramba. A Forneria, não conhecia e agora vou me tornar cliente. Olha pra aí, gente, tá vendo aí? Muito boa mesmo. E Maravilha. a mulher traz uma bagagem de culinária europeia, viu? Não é porque é o patrocinador, não. Nem porque o Sérgio me pediu. Porque é boa mesmo. Temos que ser sinceros, né? Com certeza. Agora, uma terapeuta mentindo ia ficar feio. Ia ficar feio, exatamente. Gente, o pessoal da Lafaneria, muito obrigado aí. Ao Luciano, ao Léo, ao Diego, muito obrigado, viu? Maria, é um prazer enorme tê-la aqui. A gente já tentou trazer aqui você de uma outra vez, mas você realmente veio corrida. Foi verdade. E hoje agora você já vai voltar segunda, né? Segunda eu tenho que voltar. Nossa. Tenho lá muita coisa me esperando. É. Foi uma viagem rápida mesmo, tinha algumas coisas para fazer, tinha 2 congressos para participar. Sim. E tinha uma parte familiar também que me trouxe, mas agora já está tudo mais ou menos resolvido, então agora já posso. Quanto tempo tem da última viagem que você veio? Eu vim, eu acho que foi no Natal. Eu passei o final de ano aqui. No Natal passado. No Natal passado, sim. Foi. É bom voltar para Jiquié? É bom, eu gosto. Quando o avião aterra e eu sinto o cheirinho da terra em Salvador, me dá uma emoção, eu adoro. Uhum. Algumas coisas eu acho que eu já não me adapto tanto. Certo. Acho que não conseguiria morar mais em Jiquié por conta da limitação de ser uma cidade muito pequena, com poucos atrativos, não é? No sentido de a gente tem que fazer alguma coisa, tem que ir para Salvador, conquista algumas coisas, não é? Mas a cidade eu adoro as pessoas principalmente. E a cidade tem crescido, tem evoluído e eu fico muito feliz com isso. Mas quando a gente sai, é como alguém que vai para São Paulo, depois não consegue mais morar no interior, não é? É isso, a gente vem para passear, para ver a família, mas depois fica um pouco limitado para a gente, né? Principalmente quando a gente precisa sair para viajar muito. Aqui, eu adoro vir para Jiquié, mas eu vou te dizer, é muito cansativo, porque eu aterro em Salvador, são 8 horas de voo, e depois eu tenho que fazer mais 5 horas para chegar até aqui, 5 horas e meia. É muito cansativo. Então é isso, mas tirando isso, a cidade é maravilhosa, as pessoas são maravilhosas, a cidade está crescendo. Eu acredito que daqui a algum tempo vem o shopping, vem aí algumas coisas que vai dar mais atrativo, que a cidade merece, e eu acho que a cidade precisa e tem tudo para isso, né? Porque com esse polo em volta, Jaguaquara, Maracás, todas essas cidades pequenas, esses povoados, eles estão todos aqui concentrados em Jiquié. Então eu acho que quem investir nisso vai ser um investimento que vai ter tudo para dar certo. Fica aí a dica, né? O que você mais gosta daqui do Brasil? Eu sei que você sente saudade. Eu sinto saudade da espontaneidade brasileira. Eu gosto muito. Eu gosto muito das pessoas, eu gosto muito da convivência, assim, sabe? Tudo é motivo para um churrasco e uma cervejinha qualquer dia. E a gente pode estar com problemas, o brasileiro pode ter problemas, mas ele está sempre em festa. Está sempre em festa, eu acho isso fantástico. Lá o pessoal não é assim, não? Não, o português é muito mais trabalhador, assim, sabe? É muito focado naquilo, e festas é quando tem que ser festa. Mas no final de semana eles não... Sim, se reúnem, saímos, mas temos o nosso grupo, assim, sabe? Não somos muito abertos, assim, a experiências novas, assim, desconhecidas. Aqui não, aqui o pessoal se joga, não é? Eu acho, como eu estava dizendo anteriormente, eu acho isso até positivo, porque o fato deles serem um pouco mais resguardados também protegem eles bastante, não é? Porque as pessoas confundem o fato do português, dizem muito, o pessoal é muito frio. Eu não acho que eles sejam frios, eu acho que eles sejam cautelosos. E como eu disse anteriormente, eu acho que eles são um pouco mais observadores, e depois que sentem que o terreno é
confortável, aí sim eles pisam e aí eles se deixam conhecer. Eu acho isso, para minha personalidade, eu acho isso bastante interessante, porque realmente a gente acaba sofrendo muitas decepções quando a gente é muito dado, é muito aberto, não é? Amizades e se entrega muito. Isso também tem um perigo aí, né? Eu gosto daqui da espontaneidade, mas de uma espontaneidade leve, assim, de momento, né? Tá na praia, o garçom é muito comunicativo e brincalhão, e eu dou muita risada. As pessoas, quando estão trabalhando de bom humor, eu adoro. Detesto quando elas estão trabalhando de mau humor, que acontece algumas vezes. Mas eu gosto mais dos amigos. Eu venho aqui especificamente pelos amigos e pela família. O que me traz é a família, os amigos. E quando eu estou aqui, a minha casa fica sempre repleta de amigos e família. Tá reunido com eles, tá à vontade com eles. É isso que me traz aqui. Embora o meu filho já esteja com 13 anos, não está querendo muito mais tá aqui, não. Ele quer conhecer outros lugares, mas é sempre o mesmo lugar. Aquela fase de amizade, já tá namorando? Não, ainda não. Já tem 13 anos. Calma, Sérgio, calma. Não me arrume problemas, por favor. A minha tem 13 também. Não me arrume problemas, por favor. Você falou um negócio interessante aí no outro bloco. Você falou que você também faz terapia de casal, não é isso? Sim, sim. E como é essa terapia com os portugueses? Porque lá é uma outra cultura, um outro país, é uma outra cabeça, uma outra realidade, comparada aqui ao Brasil. Muda a técnica em alguma forma? Muda um pouco. O brasileiro, ele se abre mais quando ele tem que falar dos seus problemas. E os homens também, brasileiros, se abrem mais do que os portugueses? Nos homens eu acho mais parecidos. Eu acho que o homem em geral é mais fechado para falar de si. Então, mas eu acho que conseguimos ter acesso a eles com mais rapidez do que com o português. A diferença é essa. Embora a minha abordagem não seja junta, como normalmente acontece nas terapias de casais. Certo. Eu gosto de conversar individualmente para ver a perspectiva e o que cada um traz de reclamação, principalmente, que são muitas. E depois dessa abordagem de falar individualmente e tentar perceber o que é em comum, que está faltando, aí sim depois trazer uma... E quando eles já estão mais calmos, já conversamos separadamente, já procuramos ver o ponto de vista do outro, e aí quando eles estão juntos já é uma abordagem mais calma, pacífica, já com o objetivo ou de uma nova tentativa ou de um término em paz, né? Porque se existe amor, se existe interesse, eu sou a favor sempre de que exista uma tentativa. Se não existe amor... Qual a palavra que você acha que deve estar presente num relacionamento? Na minha opinião, é parceria. E na minha vivência pessoal, porque é muito fácil a gente falar o que é bom para os outros, mas quando a gente diz assim, eu sei o que eu estou dizendo, eu acho que se torna mais forte, né? Na minha experiência como casal, eu acho que é admiração. O que mantém o meu amor pelo meu marido é a admiração. Mútua. Mútua. Eu tento fazer com que ele me admire, tento fazer por onde, ser uma mulher que ele admire. Certo. Tento me manter bem fisicamente, que é importante, mas a nível de personalidade também. E acho que tenho muito bom humor, faço ele rir muito. Acho que isso também cativa ele um pouco, porque eu sou muito extrovertida. E o interesse em que a gente mantém um pelo outro. Tem que haver interesse. Tem que haver. Não é? Num relacionamento tem que haver interesse. E as pessoas, às vezes, elas dão por ganhei, casei, tenho filhos. Infelizmente, esse é um erro muito feminino. Porque às vezes é uma historinha que é contada de avó para mãe, de mãe para filha. Né? Que você tem que crescer, casar e ter filhos. Exatamente. Exatamente. E aí as mulheres pecam um pouco nesse aspecto e os homens dão por satisfeitos. Tenho o meu trabalho, tenho a minha casa, tenho os meus filhos, ela toma conta, mesmo que ela trabalhe, ela fica com aquela parte dos filhos e da casa igual, então ela fica sobrecarregada, aquela mulher, não é? E eles dão por... Casamos. E muitos casamentos com 3 meses, 1 ano, terminam e as pessoas dizem, mas eles namoraram 8 anos e casaram e se separaram. Por quê? Porque a convivência trouxe esse comodismo e esse comodismo trouxe
uma falta de interesse. Essa falta de interesse acabou em desamor, não é? Como você falou momentos antes, você falou parceria. A parceria é fundamental. É como se fosse uma cumplicidade. Cumplicidade. Eu tenho que ter interesse eu tenho que ter interesse. Se nós somos um casal, eu tenho que ter interesse naquilo que você diz, naquilo que você faz, naquilo que você é. Perfeito. E você tem que ter em mim também. Isso vai manter uma chama viva. Uma confiabilidade, né? Uma cumplicidade. Exatamente. Né? Você manter aquela ligação. A ligação. E depois tem que ter a parte, eu acho fundamental os casais, principalmente os casais iniciais que têm filhos, eles determinarem um tempo só para eles. Sim. Porque é muito importante. O meu filho, por exemplo, ele estuda, né? Das 9 às 5 da tarde. Sim. Eu sempre que posso vou almoçar sozinha com meu marido, porque é um momento nosso ali onde nós conversamos, trocamos opiniões, falamos muito. E a gente vai namorar. É o encontro, não é? E depois, à noite, sim, nós vamos sair em família. Aí sim, meu filho vai, nós vamos, os três saímos. Temos aquele compromisso de estarmos realmente juntos. Celulares são proibidos na mesa até a refeição acabar. Isso já é uma regra que meu filho já sabe, ele já entende isso. E a gente conversa, se conhece, pergunta como é que foi o dia. Meu filho entra no carro às 5h30 e pergunta como é que foi teu dia, mãe? Naturalmente, porque é uma coisa comum entre nós, não é? E eu pedi que foi bom. Virou um hábito. Um hábito, e eu pergunto, na escola correu tudo bem. Então, isso vale para casal, mas vale para qualquer relação. Você tem interesse no outro, não é? O pai tem interesse na vida do filho, não é? Sim. Querer saber como é que o filho tá, porque às vezes acontecem situações onde os pais encontram um adolescente em um estado de depressão avançada, eles dizem, mas eu não vi onde isso aconteceu. Não acontece isso muitas vezes? Sim, muitas vezes. E por quê? Não havia convivência, não havia interesse. O filho entrava, ia pro quarto, fechava-se, o pai, ok. Cada um fecha no seu... É um problema a menos. Não é? E a falta de interesse, essa falta de interesse, ela é muito presente nos problemas que vão surgindo, e depois eles só encontram o problema quando ele já está instalado. Mas essa falta de interesse, você não acha que é proveniente dos dias de hoje? Muita tecnologia. Tem também, mas também tem um erro muito grande aí da parte adulta, não é? Sim. Porque a parte adulta, que cabe a elas entenderem que a casa é deles, a regra é deles. A minha casa é minha casa, as minhas regras. O meu filho tem 13 anos, ele não pode dominar sobre mim. Ele não pode passar por cima dos limites que eu determino, não é? Na educação dele. Sim. E ele tem que entender que... E eu não quero que isso seja uma obrigação. Quando eu converso com meu filho, eu digo a ele, eu não quero que isso... Quando eu percebo, porque meu filho é maravilhoso, é super educado, é tranquilo, mas tem defeitos, que ele não é perfeito. E quando há algo que nós temos que conversar, eu digo, olha, eu não quero que isso seja uma imposição, eu não quero ter que te castigar. Eu quero que você entenda que isso é preciso, isso é para o seu bem, e que eu estou dizendo isso porque eu lhe amo. E ele entende isso e ele absorve. Mas isso vem de uma educação longa. Isso vem, quando eu disse mais cedo que o meu melhor papel é ser mãe e esposa, é porque realmente eu acredito nisso. Porque a educação não é uma coisa que você diz assim, o que é que eu faço agora? Às vezes as pessoas vêm me pedir conselhos e dizem assim, olha, meu filho está com 16 anos, ou minha filha. Até no avião eu vi uma pessoa me pedindo ajuda sobre a filha dela com 16 anos, dizendo que ela mudou o comportamento completamente. E ela mora na Holanda, mas veio visitar a família em Salvador. E eu disse assim, e eu perguntei, como é a convivência? Porque não dá para mudar alguém de uma hora para outra, não é? O meu filho, ele é educado a dialogar e a falar, nós falarmos as nossas emoções. O que é que você está sentindo? Você está bem? Desde muito cedo. Na linguagem dele, na didática dele, é claro. Mas conforme ele vai crescendo, a conversa vai se amadurecendo. Então, ele tem essa noção de que pode confiar, pode conversar. E um exemplo que eu dou básico, que meu marido fica possuído, mas ele fica mesmo super irritado. É quando percebe que nós estamos num lugar público, por exemplo, e os pais estão ali todos, colocam os telefones, os tablets para as crianças passarem tempo, incomodando às vezes a mesa que está do lado e tudo mais. E por que saíram de casa então? Pediam uma comida, comiam em casa, não incomodavam ninguém, faziam o que eles bem entendem, ou às vezes
querem obrigar aquela criança no restaurante a se comportar bem, mas aquela criança não vai se comportar bem. Por quê? Porque aquela não é a realidade daquela criança. Se o meu filho, desde cedo, ele entendeu que na hora das refeições ele não pode pegar o telefone e que ele tem que sentar e ele só vai levantar quando a refeição acabar e que ele tem que se comportar e que ele tem que usar os talheres corretamente, se ele faz isso diariamente na minha casa, lógico que quando ele chegar no restaurante ele vai repetir uma coisa que já é comum. Certeza. E quando ele casar, ele vai passar para os filhos. Para os filhos dele. Agora, eu não posso exigir que o meu filho não derrube a comida, que ele não se comporte mal, que ele não levante 10 vezes da mesa, que ele não atrapalhe quem está jantando ao lado, quando em casa ele não faz isso. Então, as pessoas também têm dificuldades em educar. Tem preguiça, às vezes, e às vezes é melhor dar o telefone. É mais prático. Ela fica ali assistindo aquela tela, não incomoda ninguém. Então, a educação vem, essa dificuldade em educar um adolescente ou um jovem, eu acho que vem muito do cotidiano. Uma coisa que não é emprenhada desde cedo, ela vai ser difícil de ser replicada. Não tem como. Agora, uma coisa é ele mais tarde, com 18, 20 anos, resolver fazer outras coisas que não me agrade tanto, ter outras escolhas que eu não fique tão feliz. Aí é uma escolha dele, mas eu te confesso, eu vou estar completamente tranquila. Meu papel foi feito até onde eu pude. Agora as escolhas são dele e as consequências também são dele. E aí tá tudo certo. Eu não me culpo, não é? Porque eu fiz até onde eu podia fazer. Agora chega um momento em que o outro ser se torna adulto e ele é dono das suas decisões, das suas escolhas. Aí não cabe a mim. O que eu espero é que a raiz esteja bem fincada, que a semente foi bem plantada e que aquilo fique nele. E que ele se lembre e que nos momentos em que ele tiver que tomar decisões, ele se lembre de tudo aquilo que foi passado para ele, ensinado, e que ele possa tomar boas decisões para que eu fique feliz, tranquila, orgulhosa. Sim. Mas ocorre sempre um risco, não é? Você falou um negócio interessante aí, um pouquinho atrás, e eu acho que a falta de respeito hoje para os novos casais que estão surgindo, se formando agora, estão surgindo, ela é muito presente. E eu digo a falta de respeito em todos os aspectos. Como você falou, a tecnologia atrapalha um pouco. Sim. E a tecnologia também leva à falta de respeito. Sim. Como você está falando, a criança, se os pais não educam a criança a não utilizar celular durante o almoço, isso é uma falta de respeito. Sim. Inclusive até os próprios pais às vezes não dão um exemplo. É falta de respeito. Também, muito. O marido, às vezes, como ele é o provedor, tem que lidar com N problemas. Chega em casa... Não quer ter mais responsabilidades. É isso. Não, ele simplesmente chega em casa, quer esfriar a cabeça. Mas aí vem a esposa... Trazendo os problemas. Outros problemas. Os problemas que ela não consegue resolver e traz para ele. Então, resultado, isso acaba deixando desgastado e acaba fazendo com que o casamento, o relacionamento acaba ficando também sem respeito. Chega uma hora que explode. Exatamente. Tanto pro lado dele quanto pro lado dela. Mas e a criança no meio acaba recebendo a rebaba, né? E depois, por conta disso, eles deixam a criança mais à vontade também para fazer aquilo que ela quer. Não é? Porque há crianças que têm tudo e fazem bem o que querem. Qual o conselho que você dá para esse tipo de relacionamento de hoje? Esses jovens relacionamentos estão se formando. Eu acho que é muito fácil se relacionar. As pessoas aqui complicam. É muito fácil. Se você fez uma escolha, se você fez você decidiu estar com aquela pessoa. Sim. Alguma coisa te levou a isso. Houve um amor por qualidades que aquela pessoa tem, que ela te traz, seja segurança, seja estabilidade. Cada pessoa tem o seu critério, não é? Seja companheirismo. Agora, por que isso depois se deteriora com o tempo? Tem que ter um motivo para isso, não é? Foi a falta de atenção, foi a falta de interesse, como eu disse no início. O conselho que eu dou é que as pessoas têm que aprenderem a ouvir mais. Às vezes o casal está discutindo, principalmente os novos. Sim. Um está falando e o outro já está pensando no que ele deve responder. Ele não está escutando, ele não está ouvindo. Porque se a mulher diz, eu me sinto assim, 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 eu também me sinto assim, 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 não vão chegar a lugar nenhum. Não é? Então, se ela diz, olha, eu me sinto... Um quer sobrepor o outro. Se ela diz, eu me sinto sozinha, eu não me sinto respeitada, eu estou sobrecarregada,
O que é que ele vai... Ele tem que ouvir isso e dizer, por que você está se sentindo assim? O que eu posso fazer? Se ele ama e quer continuar aquele casamento. Sim. O que é que eu posso fazer para que você não se sinta mais assim? Aí ela vai responder, eu preciso mais de você, eu preciso do seu apoio para educar, eu preciso mais da sua ajuda nisso e nisso. E ela também ter o interesse em saber, e comigo, o que é que eu preciso mudar também? Porque, como eu disse, naquilo que a gente estava falando com o Ícaro, é uma cumplicidade. Eu posso até renunciar a algumas coisas, mas em prol de outras que são melhores, Sim. que é do relacionamento funcionar. Não é? Ele pode abrir mão de sair 2 vezes ou 3 para jogar bola na semana e jogar só uma. E ficar nos outros dias com a família, Sim. com o filho. Ele pode abrir mão de algumas coisas, ela também pode abrir mão de outras. Aí eles vão conseguir chegar no consenso, mas ninguém quer abrir mão e todo mundo quer ser entendido, não é? Todo mundo quer que o outro abra mão. O outro abra mão, mas ele quer ser só entendido, quer ser ouvido. Eu não estou bem, é um eu tão grande hoje, é muito forte. Então fica muito difícil você manter um relacionamento quando você tem que entender que não existe eu. Existe eu naquela individualidade que eu disse, necessária. Que é importante, saudável. Agora, o casamento somos nós. A palavra é nós. Somos nós, não é eu. Então aí as pessoas falham nisso. Quando elas começarem a entender que é tudo tão simples. Às vezes eu vejo nessa nova geração uma pessoa... Mas eu tenho 45 anos, não é? Embora não pareça. Com certeza, não parece mesmo. E as pessoas dizem assim... eu tenho pessoas que eu conheço que depois que tem filhos, parece que a vida acabou, sabe? Elas não conseguem mais fazer nada. Porque 1 filho, 2 filhos, para sair tem que vestir, tem que dar banho, tem que fazer isso, tem que fazer... Eu falo, gente, é tudo tão simples. E as pessoas acham... Como é que as pessoas antes tinham 10, 7... Era outros tempos, tudo bem. Era outra vivência, não tem nada a ver. Mas eu acho que não sei, ou estamos nos tornando muito frágeis, incapazes, sabe? Porque eu acho que, para mim, é tão simples você ter filhos e ter uma vida social e conseguir educar... Aqueles 2 seres humanos que você tem, 1, 2, 3 filhos, você decidiu ter. Então você tem que ser fiel a isso. Eu quis ter filhos, eu não posso simplesmente deixar a responsabilidade toda para outra parte, eu tenho que fazer parte disso. Educar do início é muito mais fácil, né? Educar, ensinar, olha, a vida é feita, e nós estamos numa sociedade, a vida tem regras. As pessoas têm que ter regras, as crianças têm que ter regras. E essas regras são uma questão de educação. Sim. E se isso for levado com leveza, não, você vai sair daqui, mas você vai sair daqui quando você terminar a sua comida. Não, não quero. Então você vai ficar aí, ok. Daqui a pouco o lanche. Não há lanche. Você não comeu o almoço porque não quis. O lanche vai ser na hora do lanche. Aí a criança vai no outro dia pensar, se eu não almoçar hoje, eu vou ficar com fome até tal hora. Então ela vai no outro dia agir diferente. Agora, o que é o mais fácil? É dar para ficar livre do problema. Não, eu não quero problema, deixa ele ver o tablet, deixa ele ficar no quarto fechado. E aí o casal depois começa a ter problemas também, porque os filhos começam a trazer problemas, o casal começa a ter problemas, isso vira uma bola de neve. Uhum. Um casal super novo, que tinha tudo para ser saudável e feliz, acaba se divorciando. Às vezes existe muito amor ainda, mas o amor, infelizmente, não é tudo, não é o suficiente. Não é? O amor é uma parte importante, mas não é o suficiente. O respeito. Às vezes até, por exemplo, quando às vezes o pai fala com o filho alguma coisa, a mãe intervém, não é? Vai ponderar o filho, não faça isso, tal. Aí a mãe vem, desfaz tudo. Ou desrespeita a decisão do pai. E vice-versa também, né? Que tem pai também que às vezes... Quando não se concorda, tem que falar a parte. A parte, né? Não, mas eu já vi vários casos assim. Muitos, eu também presencio. Né? Falar na frente da criança. Aí a criança fica na dúvida, aí acaba a criança tendenciando a gostar, vamos dizer assim, né? Mais de um do que de outro, porque favoreceu a ele. Eu acho que a criança vai gostar sempre dos 2 iguais. Agora, o que a criança vai saber é com quem ela manipula melhor. Mas isso depende da idade.
Depende da idade. Mas adulto, se ela sabe que o pai vai dar o dinheiro e o carro, ela vai gostar mais do pai. Exatamente. É isso que eu tô falando. Não é? Exatamente. Se numa fase adulta ela sabe que o pai vai ser aquele cúmplice, né? Ele vai, às vezes, claro, uma coisa errada, a mãe vai proteger. Exatamente. Agora, na fase criança, as crianças sabem manipular muito bem. Melhor que um adulto. Então, a criança sabe com quem ela pode manipular e quem ela não pode. E aí ela vai usar isso. Né? Elas são muito subestimadas. Instintivo isso? Elas são muito subestimadas. E acontece isso com muita frequência e muita naturalidade. Falando em instinto, eu sempre ouvi falar, não sei se é verdade, desmistifica aí pra mim. Diz que toda mulher projeta o pai no marido e todo homem projeta a mãe na esposa. Isso é verdade? Não é bem assim que funciona. O que acontece é, quando uma mulher teve uma relação paterna mal resolvida, ela projeta isso nos seus futuros relacionamentos. Certo. Não é? Mas, e vice-versa também. O filho, se ele foi muito protegido pela mãe, ou se ele foi muito cuidado, ele projeta isso também. Ele acha que a esposa vai ser a nova mãe dele. A esposa não é a nova mãe, a esposa é a esposa, não é? Então, acontece essa confusão mental que, quando não é ajudada, não é? E levada para a relação, vai trazer muitos problemas e muitos conflitos. E, às vezes, infelizmente, o que acontece mais também é um pai que foi violento, um pai que foi abusador, e aquele filho, quando se casa, também se torna... E ele repete o padrão. E é muito triste isso, mas acontece... Ele repudiou ver o pai batendo na mãe, por exemplo. Ele repudiou, sofreu com aquilo, mas se torna violento igualmente com a esposa. Acontece muitas vezes isso. Eu tenho alguns amigos que... eu tenho um deles que, inclusive, ele admite... Ele analisou os últimos relacionamentos que ele teve e ele falou, cara, eu casei com a minha mãe umas 2 ou 3 vezes. Pois é. É uma carência que ele tem muito grande. Ele pegou, ele conseguiu, atraiu a pessoas esposa com a mesma pessoa. Mesma característica da mãe. Exatamente. Pode ser uma carência muito grande de falta da mãe, né? É aquela criança que a gente estava falando no primeiro bloco, que é a criança... ferida que nós podemos ter dentro de nós, e uma delas é o abandono. Quando a criança ela se sente abandonada ou pelos pais ou por alguém muito próximo. Então ela, quando cresce, gera nela um sentimento de medo muito grande de ser abandonado novamente, de dependência emocional. E ele vai sempre procurar a característica daquele que abandonou. No caso, se foi a mãe, ele vai buscar aquela característica parecida. Ela me abandonou no passado, eu não quero que me abandone no presente. Então, ele busca como se fosse resgatando a mãe que ele perdeu lá no passado, sabe? Então, ele tem que se libertar disso, perdoar os motivos, sejam quais foram, né? Porque houve aquele abandono, e procurar uma esposa, que é uma mulher, né? Porque aí, às vezes, eles fazem comparações, não é? Quando foi uma situação... que ele ainda tem uma memória muito grande, afetiva, ele compara a esposa constantemente com a mãe. E isso gera grandes problemas. Esse relacionamento tem uma tendência muito difícil de dar certo, né? Porque ela não vai chegar um momento que não vai aguentar mais isso. Então, é bom, por isso que é tão importante as pessoas saberem das suas feridas, dos seus traumas. Existe a criança da humilhação, existe a criança do abandono, existe da traição. Coisas que aconteceram na infância que remetem sempre no futuro no adulto. Um adulto que foi traído, por exemplo, na infância, que os pais prometeram muita coisa para ele, mas não cumpriram. Ele, quando adulto, tem muita dificuldade em confiar. E depois quer ter um autocontrole sobre tudo. Aquela pessoa que quer controlar tudo, que não quer dividir tarefas, que quer fazer tudo sozinho, porque acha que só ele é capaz, que ele não confia que os outros vão fazer, ou que acha que alguém vai deixar ele na mão. Então, são características que podem ser de um fator ou de um acontecimento marcante na infância dessa pessoa. E uma pessoa que se sentiu, quando criança, por exemplo, muito comparada, muito julgada, ela cresce com uma autoestima muito baixa. Ela está sempre buscando agradar. Aquela pessoa que está sempre buscando agradar. E as pessoas falam, você é boa demais. E ela tem sempre aquele espírito de agradar, mas é um agradar
Não é um agradar, é um agradar cabisbaixo, sabe? Essa pessoa pode ter tido uma infância com muita comparação e foi muito subjugada enquanto criança. Então, isso vai refletir nitidamente na vida adulta. E aí, quando ela se relaciona com alguém, ela tá sempre querendo agradar o parceiro. Agradar. E, de repente, aquela pessoa não quer aquilo. A pessoa quer uma pessoa com identidade, com personalidade, como ele estava dizendo do caso do Kaká, que, né, que fazia de tudo. Fazia de tudo. Ok, ele fazia de tudo. Mas será que era tudo que ela queria? Era isso que ela precisava? Porque falar o relato de alguém é muito fácil. Vivenciar é que a gente vai realmente perceber o que aconteceu, né? Então, acontecem fatores na nossa infância. Por isso que eu falei que essa questão da infância, do setênio é muito importante. Pode ser também na adolescência. Coisas que acontecem que nos marcam muito. E a gente tem que, quando não tem controle ou não sabe por que há pessoas que agem mal e não sabem por que eu ajo assim. Eu sou uma pessoa boa, mas eu ajo assim. Então, procurar ajuda era fundamental para ela se entender, se conhecer, se reconhecer, se aceitar e trabalhar naquilo que ela não gosta dela, que ela quer ser libertada, não é? Para ela ser uma pessoa melhor. E às vezes sozinha ela não vai conseguir. Pode conseguir com muito esforço, muita força de vontade, não vou dizer que não, pode. Se ela também tem uma crença muito forte e acredita que aquilo vai ajudar, pode acontecer. Mas se tiver alguém que te diz assim, olha, eu sei o que é isso, vamos trabalhar, é mais fácil, né? Fica mais fácil. Com certeza. Então é isso. Homem alfa e mulher alfa, qual o relacionamento que você acha que daria mais certo? Um homem alfa com uma mulher beta ou uma mulher alfa com um homem beta? Olha, eu acho muito que depende muito eu acho muito que é personalidade mesmo. Mas na maioria das vezes, o que você acha que pode dar certo? O homem alfa com a mulher beta? Eu acho que sim. Eu acho que funciona mais. Mas eu não acho que é uma regra. Não é uma regra. Não é uma regra. Mas a tendência a que as coisas funcionem melhor, eu acho que vai por aí. Mas eu não gosto naquele assunto que você falou no outro bloco. Mas eu não gosto muito de dizer isso, sim, não é? Sim, porque a gente fica muito limitado, né? Mas eu acho que na maioria das regras, eu acho que sim. Eu acho que funciona mais o alfa com o beta. Porque senão... Sem querer ser polêmico. Exatamente. Porque senão uma mulher com muita masculinidade pode gerar problemas, não é? Porque o homem tem que ter uma parte feminina. É interessante que ele tenha. E que vai trazer uma sensibilidade para ele entendê-la, que vai trazer uma sensibilidade para ele poder ouvi-la. É importante. E para a mulher também é importante ela ter um pouco dessa masculinidade. Agora, quando ela é em excesso, ela atrapalha muito. Tem um livro, eu não vou lembrar o nome do autor agora, chama O Homem Racional. Sim, eu já ouvi falar, mas não... Já ouviu falar? Pois é. Tem uma parte desse livro que ele fala assim, que o homem que dá tudo para a mulher, ele não dá nada. Ele tá falando isso de uma forma irônica. Sim. Eu acho que se encaixa bem com essa questão do Kaká. Sim, talvez. Que ele quis assim, que ele fez tudo por ela, mas acabou não agradando tanto. Talvez se tornou cansativo também, não é? Ou se tornou assim, tudo que ela queria ele dava. Talvez se ele segurasse mais um pouco, que a gente também gosta... um pouco de dificuldade. Não, a gente também, acho que o ser humano também quer ver o brilho do outro, né? Quer ver também a potência do outro, não é? Não quer ver só a bondade, quer ver de tudo um pouco. Não, você falou um ponto interessante no outro bloco sobre a questão não é apenas a meta, mas o percurso. Isso é fundamental. É isso. então, às vezes, quando você ganha algo sem esforço, você não valoriza. Não. É verdade. Não é verdade? E isso aí pode se remeter a esse assunto. Exato. A esse caso, no caso desse divórcio. Né? Exatamente. Porque talvez ele quis agradar tanto ela que ele não deu oportunidade para ela correr atrás de alguma coisa. Ela também mostrar o que ela poderia fazer por ele. Né? Ele estava sempre disponível, sempre. Talvez ela também quisesse servir um pouco. Aí vem a questão também que você falou da individualidade. Exato. Talvez ele tenha tirado a individualidade dela. Com certeza, né? Pode ter acontecido. Embora, como eu disse, é muito subjetivo falar de algo, de um relacionamento dentro dele que a gente não sabe realmente o que aconteceu. Ele ouvir um relato é uma coisa. Por exemplo, ele ouviu um relato, eu ouvi outro. Não é? Ele falou a respeito da família, que estava muito presente, e isso acabava tirando o espaço do casal. Quer dizer,
Então, ninguém sabe exatamente o que se passou ali, né? Sim. Só os dois é que sabem. Só os dois é que sabem. A gente Cada um tem a só sua história, exatamente. só fica vendo as notícias nos blogs, né? O interessante é que cada um tá muito bem casado e feliz agora e tá tudo bem, tá tudo certo. E se mantiveram amigos, né? Exatamente. Agora, Isso que é importante. o relacionamento é algo muito eu acho muito fácil e doloroso. Por que fácil e doloroso? É fácil quando você entende o que tem que fazer, enquanto você não entende é doloroso. Uhum. Porque quando você percebe que o outro só quer ser compreendido, se o outro tiver o que é fundamental, que é caráter, né? Uma boa índole. Isso é se a pessoa, fidelidade, honestidade. Se a pessoa for mau caráter, é muito difícil, né? Se ela tiver um comportamento dúbio, se ela tiver uma personalidade dupla, se ela for uma pessoa mesmo difícil de lidar, essa mulher pode se matar, que vai ser muito difícil esse relacionamento dar certo. Eu acho que sendo fiel e honesto, o resto tá mais fácil de se resolver. Sim, eu acho que tem que haver, como eu disse, o interesse e quando você percebe que é muito fácil quando você ouve e compreende o outro. Sim. E depois o outro vai ter interesse em te ouvir e te compreender também. E isso vai fazer com que os dois se alinhem numa mesma direção. Ok, o que é que a gente pretende? O que é que a gente quer? Todos os relacionamentos têm momentos difíceis, tem crise, né? Falam da crise dos 7 anos, eu não sei. Eu acho que a minha foi um pouquinho antes. Porque eu fui para Portugal, não é? Para um lugar novo, eu já ia lá muitas vezes a passeio. Sim. Mas morar é diferente de passear. Quando você vai morar é outra realidade, é o dia a dia. Ir na farmácia, ir no supermercado, fazer a vida ali no cotidiano, ver se alguém gosta, outra pessoa não gosta de você, você tem que aprender a lidar, tentar fazer amigos novos. Então isso tudo é muito difícil. E foi muito difícil essa parte para mim, me desvencilhar da minha família, que eu sou muito apegada. Sim. Somos muito unidos, meus irmãos. Eu tinha acabado de perder o meu pai, eu estava grávida de 3 meses, então foi muito complicado. A minha ida para lá foi muito dolorosa nesse sentido. Mas, assim, mesmo assim, eu coloquei sempre na minha cabeça uma coisa. Primeiro existiu o amor, que me fez estar lá, não é? Porque eu deixei uma vida, eu tinha trabalho, eu tinha profissão, tinha tudo aqui. Então, ok, é com essa pessoa que eu quero estar? Então eu pensava, eu quero que esse relacionamento funcione. Então Você fez sacrifícios. Fiz por isso todos os dias. E ele fez também. Então, quando existe... Isso é que conta. Quando eu digo... Porque também não deve ter sido fácil lidar comigo. Eu tenho uma personalidade muito forte. É? Eu tenho uma personalidade... Você é que signo? Eu sou de Gêmeos. De Gêmeos? Mas eu tenho uma personalidade forte, eu acho, mas eu sou muito razão sempre. Sempre fui muito razão. Quando eu disse que o nosso cérebro é 15% razão, 85% emoção, é verdade. Mas eu trabalho muito bem as minhas emoções. E isso antes de ser terapeuta. Eu sempre sabia o que eu queria, aonde eu queria chegar, o que é que eu queria fazer. Eu quero que isso dê certo, vai dar certo. Eu quero ser uma boa mãe. O que é que eu preciso fazer? É o percurso. Eu fiz os percursos todos. Você definiu a sua meta. A minha meta, mas eu fiz os meus percursos, não é? E depois dobrou a meta. E depois galguei os resultados, que foram maravilhosos. As pessoas às vezes falam, porque as pessoas veem a vida de alguém que tá bem e dizem assim, aquela pessoa tem sorte. Sim. Não, aquela pessoa teve trabalho. Ela lutou pelo que tem, ela investiu naquilo que ela queria, e isso é fundamental. E eu tive muitas dificuldades em Portugal, mas eu tenho que salientar que eu também tive muitas coisas boas, porque eu conheci pessoas maravilhosas. Se eu senti o preconceito de um lado, eu senti o abraço afogante de alguns amigos maravilhosos, sabe? Que me receberam muito bem, que eu tenho até hoje, que eu tenho hoje. Poucos, mas bons, porque o importante, eu falo pro meu filho, não precisa ser amigo da classe toda. Se tiver só 2 ou 3, tá suficiente. Tá bom. Mas são bons, é o que basta. Então, eu tenho poucos amigos, eu e meu marido, nós temos uma rede de amigos, casais, não é? Sim. Que a gente sai, às vezes, para jantar muitas vezes, que a gente conversa, é gostoso, é agradável. Então, essas pessoas me receberam muito, muito bem e me aceitaram. E eu sou grata a isso, porque eu não precisei ficar... No início eu tinha que provar sempre quem eu era, sabe? E que de onde eu vinha, o que eu deixei, que as pessoas não acharem que eu cheguei ali de paraquedas. Agora, depois eu comecei a relaxar e falei, não preciso fazer isso, eu não preciso disso.
E aí fiquei mais tranquila. A família do meu marido é maravilhosa, os pais são maravilhosos, a irmã dele, os meus sobrinhos também. São pessoas que me receberam muito bem. Então, eu já tinha minha rede de apoio ali, mas teve as dificuldades em casal. E essas, assim, você tem que decidir, ok. Então, o que é que você quer? Você quer que funcione? E chamar o outro e conversar e depois chegar, olha, tudo bem, vai dar certo, vamos por aqui, vamos por aqui. Eu acho que o que falta muito é isso, é essa decisão do percurso que tem que ser feito, né? Porque não adianta você querer só a meta. A meta, ela tá lá como indicador, como tudo na vida, mas o importante é ter o percurso. Se você souber deliciar o percurso, vai conseguir chegar mais rápido à meta. Porque, pensa bem, se você tem um objetivo, mas é cansativo todos os dias cumprir, aí vai ter uma hora que todos os dias você vai ter vontade de desistir. Verdade. Não é? Você vai passar pelo percurso sem sentir, né? E vai ter vontade de desistir o tempo todo. Verdade. Mas se existe a diferença, se existe a mudança de identidade, onde você pensa assim, não, eu quero aquilo, mas eu vou fazer por onde? Então você começa a pensar, não, eu gosto de acordar cedo. Não, eu gosto de caminhar. Vai ser mais fácil. Você fazer uma caminhada. Agora, se você caminha pensando, falta 10, falta 20, não é? Isso é verdade. É verdade mesmo. É mais difícil. É mesmo quando tá na academia, você fica contando os exercícios que faltam, exatamente. Aí, põe uma música, esquece e faz. Tivemos aqui a doutora Aline, vou deixar o card aqui. Ela falou um negócio fantástico. Inclusive, fizemos até o corte. Nós somos culpados daquilo que a gente é. Exatamente. Então, assim, não bota a culpa em ninguém. Não. Então, assim, foi fantástico, gente. Assista depois aí o podcast com a Aline. E foi assim, e abriu os olhos da gente aqui. Todo mundo aqui ficou maravilhado. Porque ela falou de uma forma franca e direta aquilo que a gente reprime. Exatamente. E é isso, e é exatamente isso que eu digo. Não adianta querer a meta se você não quer passar pelo percurso. Não culpe ninguém por isso. Não culpe ninguém por não isso. Não culpe ninguém por isso. Ah, porque Deus não gosta de mim. Ah, porque eu não tenho sorte. Ah, porque eu tenho azar. Não. O azar foi você que causou. Exatamente, não é? Exatamente. Porque se você. Vamos também ser sinceros. Há pessoas que têm mais facilidade. Sim. Quando você tem o dom, você tem mais facilidade. Quando você não tem o dom, você tem que lutar mais. Né? Existem aí os nossos exemplos como jogadores, por exemplo. Há pessoas que nascem com o dom e jogam bola e não precisam fazer nada. Há pessoas, como o próprio Cristiano Ronaldo já disse, que não nasceu com o dom e que enquanto os colegas acordavam às 8 para treinar, ele acordava às 5 da manhã, porque ele sabia que não era tão habilidoso quanto os colegas. Então, o que é que ele fazia? Treinava mais. Não saía, não bebia, não fazia o que os outros faziam, dormia cedo e é o melhor do mundo hoje. Mas é por mérito, ele diz. É mérito dele. E as pessoas às vezes acham que ele fala que ele é arrogante ou que ele é convencido. Não, ele tá certo. Eu lutei, eu batalhei, eu trabalhei para isso e hoje eu tenho resultados. Algumas pessoas não precisam, nascem com o dom, pegam numa bola e brinca com ela, não é? Verdade. E isso se remete a todos os outros aspectos da nossa vida. Uma pessoa pensa, eu quero encontrar, ou eu quero, como eu falei do trabalho, ou quero encontrar alguém, ou o que é que seja, eu quero emagrecer, o que quer que seja. Aí eu te pergunto, você tem que fazer essa pergunta toda, eu deixo esse recado para quem nos ouve. Pergunte para você mesmo, qual é a vida que eu quero ter? Pergunte, olhe no espelho e diga, Sérgio, ou fulano, ou Tayana, qual é a vida que eu quero ter? Qual é a vida que eu almejo? Aí você pergunta depois, o que é que você está fazendo para ter essa vida? Porque é muito fácil a gente olhar para a vida do outro, dizer que a grama está mais verdinha, não é? É verdade. Mas ele acorda todo dia e rega, cedinho. E né? É isso mesmo. E a sua tá queimada porque você dorme até as 10, meu amigo. Tá tudo certo. Ou porque mora em Jiquié. É muito quente, não é? Mas é muito fácil questionar a vida dos outros. Sempre tem uma música, eu recomendo aos brasileiros que estão assistindo esse podcast, que ouçam as músicas portuguesas, que são maravilhosas. Tem muitos artistas maravilhosos. Sim. Eu aprendi a amar a música portuguesa. Amo a música brasileira também. Mas eu sou seletiva em músicas, eu gosto mais de letras do que de ritmos. Sim. Então, eu adoro muito música brasileira, mas eu digo que às vezes que eu sou uma jovem com uma alma de 80 anos, porque eu gosto de músicas mais dos anos 90, sabe? Anos 80. É minha praia.
Então, mas existem muitas músicas maravilhosas portuguesas, muitos artistas, e existem também muitos duos entre brasileiros e portugueses. Ai, desculpa. Não, tem nada não. E- Você falou aí das músicas portuguesas. E tem uma que... Tem um grupo que eu sou apaixonado que chama Madre Deus. Sim, maravilhoso. Cara, É maravilhoso. Olha, e você tem que ouvir, sabe quem? Os 4 e meia também. Ouça os 4 e meia. sim. São maravilhosos. E tem uma artista chamada também Marisa. Ela parece a Rita Lee. É a Rita Lee portuguesa. Que massa. Ela tocava numa banda e depois ela agora faz carreira solo. Ela é maravilhosa também. E tem muitos outros maravilhosos, muitos maravilhosos. Mas existe uma música que ela fala sobre isso, sobre o marido das outras, sabe? Os maridos das outras é que são os bons, é que são o meu não. O meu é um merda, o meu é um bosta. O marido das outras é que prestam. E aí é muito boa essa música. E é muito interessante porque é isso mesmo, a gente está sempre olhando para o outro e dizendo para a vida do outro o que está correndo bem na vida do outro, e aí não se pergunta, e por que não está correndo bem na minha? O que é que eu estou fazendo de errado? A pergunta tem que ser essa, não é o porquê que o outro está tendo sucesso, mas o porquê que eu não estou tendo, o que é que eu estou fazendo para que isso não aconteça? Não é? Se está sendo difícil, ok, é o seu caminho, o seu percurso, os caminhos não são iguais. O meu pode ser mais difícil, o seu pode ser mais fácil, e tá tudo certo. O que você tem que olhar na sua direção, não olhar na direção ao lado. A direção ao lado é dele, né? Deixa que ele caminhe a direção dele, caminha a sua. E você tem que almejar aquilo que você quer. Às vezes há pessoas que nem desejam algo, elas desejam o que o outro tem. Elas nem, na verdade, se elas chegarem àquele objetivo, elas nem vão sentir prazer. Porque elas almejaram algo que nem era um desejo verdadeiro, real. Se elas pararem para olhar para si mesmas e pensarem, não, o que é que me faz feliz? Nem precisa de muito. Ela vai ser feliz. Ela nem precisa de muito, mas ela tá tão interessada no que o outro, no que a outra, no que as pessoas conquistaram, que ela nem consegue enxergar que aquilo nem faz ela feliz. É só um olhar, é só um olhar de desejo, mas ela não tá nem muito... Aquilo não vai trazer felicidade para ela. Então, é olhar para si e perguntar qual é a vida que eu quero ter, o que é que eu desejo, o que é que eu almejo, não é? Você pode ser feliz com o que você já tem, nem tá dando conta disso, nem tá se dando conta de que você já é feliz, mas você tá em busca de alguma coisa que depois não vai te trazer nem essa sensação de felicidade, e você vai dizer assim, mas agora ainda continuo sentindo vazio, por quê? Eu ainda continuo sentindo esse vazio? É porque realmente não era aquilo que você almejava. É verdade. Quando algo completa a gente se sente... É tipo assim, como quando a gente trabalha com o que a gente gosta, a gente não trabalha, né? Sim. A gente tem prazer, não é? A gente tem prazer. Eu mesmo, assim, quem me conhece sempre sabe que eu sempre gostei de trabalhar com criação, com desenho, com publicidade. Eu desde então, sempre. assim, então eu tô assim, eu me divirto muito. Você é feliz. Sou feliz com o que eu faço. Exatamente. Perfeitamente. Você pode almejar coisas maiores, mas na sua área. Exato. Não é? Exato. Almejar coisas grandes, mas na sua área. Isso. Mas você não quer mudar. Exatamente. Não é? Você não acorda aflito, porque não é nada. É muito eu angustiante. acordo realizado. É muito angustiante. Exato. Acordar aflito para ir fazer algo, realizar algo. É muito angustiante sair de um trabalho às 6 da tarde e ter que voltar para uma casa onde você não quer encontrar a pessoa que está lá. Não é? É verdade. É muito angustiante saber que vai chegar em casa e vai encontrar um filho conflituoso, com problemas, com drogas ou com algum tipo de outro problema. É muito angustiante isso. Então, isso tudo faz parte do percurso que você deseja. Você deseja ter uma família feliz? Lute por isso. Passa por onde, ajude. Se seu filho precisa de ajuda, sim, ajude. Se a sua mulher, você vê que ela não está bem, que ela está demonstrando cansaço, que ela está demonstrando infelicidade, é muito triste as pessoas acharem normal alguém estar do nosso lado infeliz. As pessoas às vezes estão com pessoas do lado percebendo que aquela pessoa não está bem, mas elas não se importam com isso. Isso aí você falou no teu interessante que eu ia te perguntar. Um casal que está em crise, não vou dizer tirando o fator traição, certo? Porque traição para mim acabou, já era. Não tem o que tentar. Mas eu digo... Você é radical.
É assim, não, porque pra mim traição é traição. Você foi trocado por outra pessoa. Não tem por que insistir mais. Assim, Mas quando é uma traição que a pessoa quer voltar pra você? não, eu não aceito mais. Quero ouvir a opinião. Eu não aceito Vamos ser mais. polêmicos. Vamos ser polêmicos. Eu não aceito mais. De forma nenhuma. Inclusive, pra mim, a pessoa morreu, já era. Morreu, assim, falou oi, tchau, tchau, acabou. Não quero existe, nenhuma ligação. Não existe pra você Perdão, não. Pra traição, não. Não. Não existe. Tá no seu direito, é radical. Claro, tá certo. Porque não assim, sei, teve nunca passei por momentos. isso, Porque assim, a pessoa teve momentos pra poder pensar no que iria fazer. Teve momentos. Foi planejado. A traição foi planejada. De certa forma, foi planejada. Uhum. Entendeu? Então, de certa forma, assim, eu não acredito que uma pessoa. Não foi ocasional. Não. Foi planejado de alguma forma. Foi pra uma festa, o marido ficou em casa, ou a esposa ficou em casa, o cara foi pra uma festa. Se ele foi pra uma festa, sabia que poderia acontecer alguma coisa. Entendeu? Uhum. Aí acontece lá, uma garota chega de junto. Pode ser ocasional nesse Pode caso. ser, exatamente, menos ocasional. Mas foi uma decisão. Foi uma decisão, então. Houve uma planejado. decisão. Exato. Ok. Exato. Mas a pergunta que eu quero te fazer é o seguinte, só pra gente finalizar, quando um casal está em crise, tirando traição, quando um casal está em crise, o que ele deve fazer? Qual o conselho que você dá para que ele precisa fazer para poder ter mais uma chance? Tentar novamente. Bom, eu vou incluir a traição, que é o meu papel. Ah, certo. Tranquilo, pode falar. Então, quando um casal está em crise, havendo ou não traição, eu acho que, primeira coisa, eles têm que, se existe ainda um sentimento. É o fundamental, existe o sentimento. Eu estou falando que eu incluo a traição porque eu encontro casais em que houve a traição e houve perdão e eles conseguiram conviver com isso. Perfeito. Mas para conseguir conviver com isso, tem que haver realmente um perdão verdadeiro, genuíno. Entender que o porquê que aquela pessoa vai dizer o porquê que ela traiu, o motivo que levou ela àquilo. Pode ter sido uma carência do relacionamento, pode ser apenas um desejo que ela sentiu carnal por outra pessoa, pode ser ocasional, ela foi procurada e não resistiu, pode acontecer vários fatores. Certo. E essa pessoa vai dizer e a outra vai ter o direito de escolha. Ok, eu amo ainda essa pessoa, entendo que ele está me dizendo o que aconteceu, perdoo, acredito que não vai repetir, embora os índices de quem foi traído é sempre de achar que vai ser traído novamente, não é? Mas se é genuinamente declarado, porque eu acho que o primeiro passo é quem traiu ser sincero, dizer realmente, fiz por isso, por isso, por isso, e aí essa pessoa, cabe a ela decidir se perdoa ou não. Eu acredito que existe, não estou falando isso em fórum pessoal, graças a Deus. Porque ele pode estar me achando muito passiva por esse momento, mas não é. Deixando bem claro para o meu marido não ficar mal na fita aqui. Mas eu acho que se há sinceridade mesmo genuína de um momento de fraqueza ou de uma carência emocional ou uma carência que, para mim, o que leva à traição na maioria das vezes é uma carência de vaidade. Sim. E é porque existem fatores diferentes de traição, né? A mulher, quando ela é traída muito por isso, pela vaidade, pelo ouvir. O que o homem diz emprenha naquela cabeça dela, ela fica ali pensando naquilo e ela acaba cedendo. São coisas que ela não ouviu nunca, ou que ouviu já, mas já não ouviu há muito tempo, da pessoa presente. Então ela acaba ela acaba se envolvendo. Sempre será uma escolha. Certo. Não é? É correto? Ela tem essa opção de parar e pensar. É correto? É correto com a pessoa que eu estou? Não. É justo? Não. É honesto? Não. Então, existem esses questionamentos. E aí, cabe à pessoa, depois de ouvir o motivo, o porquê, e acreditar que aquilo não vai acontecer, dar uma segunda chance para aquela relação. Esse é um ponto. Certo. Vice-versa. No caso da mulher, é mais pelos ouvidos, ela é mais pelo que ela ouve, pelo que ela acredita, né? Infelizmente, porque a mulher, eu falo isso porque às vezes eu tenho até raiva, né? Fico chateada. Como as mulheres conseguem ser tão fáceis e iludidas. Porque é muito fácil.
quando elas estão carentes, serem iludidas e ouvirem e acreditarem em qualquer conversa de contos de fadas. Aquilo, quem está de fora da ilha vê que aquilo é completamente conversa de vigarista ou a conversa de conquistador, porque se a pessoa já sabe que você é casado, é claro que ele está indo com aquela conversa para te convencer, para te seduzir. Mas a pessoa está tão frágil ou tem os motivos dela, Sim. mas a mulher é mais pelo ouvir. Uhum. O homem é mais pela vaidade. Certo. Se ele tiver numa crise de idade, Uhum. se ele tiver num relacionamento onde ele não sente afeto ou não sente que em casa ele é desejado, então a masculinidade dele fala mais alto e ele quer provar para ele mesmo que ele ainda é viril, que ele pode, então ele vai e trai. Então tem todos esses fatores que, se depois conversado entre casal, a outra parte entender que faltou também isso, faltou aquilo, e eles começarem a se completar naquilo que o outro sente falta, pode resultar, pode dar certo, mas tem que ser muito genuíno e verdadeiro. Porque Mas aí- senão vai ficar a sombra ali da traição a vida Entendi. inteira. É, exato. Entende? Mas assim, tem o seu conselho, então, assim, é os dois pararem para conversar ou partir para um terapeuta? Eu acho que o terapeuta vai ser um intermediador entre os dois. E às vezes falta iniciativa. Porque, por exemplo, todos esses fatores que podem ser trazidos, eles não vão trazer sozinhos, não é? O porquê. O que é que você sentiu quando você traiu? Por quê? Que prazer você teve diferente do prazer que você tem em casa? Entende? Eu não estou dizendo prazer físico, eu estou dizendo Sim. prazer De convívio. psicológico, É. sabe? Então, o que é que foi que aconteceu? Então, esses questionamentos que vai fazer essa pessoa até... Talvez ela saiba. Foi por vaidade que ela traiu, mas ela vai chegar lá. Então, uma ajuda é fundamental. Agora, se há possibilidade de ajuda, é fundamental. Se não há possibilidade de ajuda, eles realmente têm que conversar. Nesse caso da traição, em casos de cotidiano, de vida, de desgaste normal, o que eu aconselho é que eles se interessem um pelo outro. É fundamental. Não há traição, tá tudo bem, tem seus filhos, tem sua vida, tem seus trabalhos. Que se interessem um pelo outro. Procurem saber como é que o outro está, como é que ele está se sentindo, como é que ele se percebe que ele naquele dia está um pouco diferente. Pergunte, chegue perto, converse. Não perca os hábitos iniciais do carinho, do afeto. Tentem estar juntos em alguns momentos sozinhos, que é fundamental. A vida não é feita só... Apoiar uma outra. E uma vida de casal não é feita só de paternidade e maternidade. As pessoas, elas confundem muito isso. Casou, tem que ser pai, eu faço tudo pelo meu filho, e morro e mato pelo meu filho. Isso não vai manter o casamento vivo. Eles podem até ser bons pais, mas vão ser péssimos casais, não é? Então eles têm que entender que aqueles filhos vão crescer. Eu amo meu filho, é a pessoa mais importante da minha vida, mas eu entendo que ele vai crescer e vai seguir a vida dele. Então eu não abro mão dos momentos e da dedicação ao meu parceiro. Perfeito. Porque é ele que vai estar comigo. Quando o meu filho seguir a vida dele, ele que vai permanecer comigo. Então eu tenho que dar valor a isso agora. Você já percebeu que há casais que, quando os filhos vão para a faculdade estudar fora, esses casais parece que não existem? Eles não sabem o que fazer. Porque a vida deles era levar o filho para a escola, buscar, viver em torno do que o filho fazia. Quando o filho, os assuntos eram em torno do filho, né, em casa. Sim. Quando o filho sai, eles não têm assunto, eles não têm vivência, eles não têm conversa, eles não faziam nada em prol deles. Então esse relacionamento fica de amizade. Quando eles não querem partir para uma separação, né? Porque eles pensam, eu já estou agora aqui, vou permanecer aqui até morrer. E terminam assim a vida. Se faz sentido para eles, ok. Eu acho, como eu já disse no início, que a vida é muito passageira e a gente deveria aproveitá-la da melhor forma possível, né? Perfeito. Me diz uma coisa, e esses livros aí? Esses livros eu trouxe para indicar para quem estiver nos assistindo, que são muito... Fala um pouquinho aí. Esses livros são muito importantes. Esses livros falam sobre... Aqui? Pode falar, pode mostrar aí. Falam só esse livro. Qual o nome dele? Esse aqui é Hábitos Atômicos, muito Sim. bom, de James Clear. Ele fala sobre isso que eu falei há pouco, do percurso e das metas. E fala sobre pequenos hábitos. Isso chama-se hábitos atômicos justamente por isso. Porque as nossas moléculas são feitas de átomos, não é? Certo. Então, são vários átomos que formam uma molécula. Então, o que seria da molécula se não existissem os átomos, que são invisíveis praticamente, não é? Então, os hábitos atômicos, ele quer dizer isso. Pequenos hábitos no dia a dia. Se é difícil começar por pouco, Entendi. começa por pouco.
muda um pouquinho hoje, muda um pouquinho amanhã, e aí esses hábitos vão se tornando mais fortes. E os hábitos, quando a gente muda de hábito, a gente vai ter um resultado diferente. Porque o percurso vai ser feito naturalmente, a nossa essência, a nossa identidade vai passar a gostar daquelas coisas, porque são hábitos que foram construídos num alicerce seguro. Foram poucos, foram devagar e foram crescendo. Então, eles vão se tornar depois a nossa vivência lá na frente, a meta. Mas daí a meta não vai ser tão importante, porque você criou os hábitos, né? Entendi. E esse aqui é Mindset, que é muito interessante, porque ele fala sobre a diferença entre você... Há pessoas que acham que nasceram daquele jeito e vão morrer daquele jeito, né? E ele fala sobre a capacidade que nós temos de transformar a nossa personalidade. Certo. É muito, Eu já ouvi falar desse aqui. Ele é muito interessante. Ele fala sobre a capacidade de construir um novo eu, uma nova personalidade. Há pessoas que dizem, eu sou preguiçosa e vou morrer... Não, não é. Se ela quiser, ela muda isso. Eu não sei, eu tenho dificuldade de aprender uma língua diferente. Não, ela não tem. Se ela se dedicar, ela vai conseguir. E ele mostra que não existe aquela história de pau que nasce torto, morre torto, isso é uma falácia. Isso é mentira, não existe. As pessoas... Pau que nasce torto nunca se endireita. Exatamente, não. Ele fala muito sobre isso. E esse fala sobre... Mude de horário e mude de vida. Que é muito interessante porque ele fala sobre o nosso relógio biológico, nós respeitarmos o nosso corpo, aquilo que o nosso corpo pede, tanto no sono, alimentação, e fala sobre disciplina. Quando a gente coloca disciplina nos nossos horários e determina aquilo que a gente vai fazer no nosso dia, isso vai acabar transformando o nosso cotidiano, a nossa vida, não é? São seus livros de cabeceira? Não, eu tenho muitos livros, eu só trouxe esses. Mas tem o Essencialismo, que é muito, muito maravilhoso também. Tem Aprenda a Dizer Não, que é muito bom. Aprender a Dizer Não é muito bom. Eu não trouxe, mas eu tenho esse livro. Esse livro para mim é de cabeceira. Apesar que eu para dizer não, sou muito fácil. Eu não tenho problema nenhum, mas eu falo com muita educação e sutileza, a pessoa não fica zangada comigo. Aproveitando aqui a deixa de indicações aqui de Maria, eu também vou deixar aqui para vocês uma indicação, que é a série Os Maias. Para vocês portugueses, aí, o público de Portugal e também aí os brasileiros que não conhecem, assista a minissérie da Globo chamada Os Maias, que se passa em Portugal e tem a trilha toda lá de Portugal, Maria. Legal, fantástico. Inclusive esse Madre Deus... Eu já li o livro. Já leu o livro dos Maias? Sim. Tem um desfecho, né? É muito interessante, Gente, vale a pena. Mostra a cidade, a cidade de Portugal. Mas agora é uma série, né? É uma minissérie. É uma minissérie. Eu vi só o trecho e é muito interessante. Tem muitos, mostra muito os recantos de Portugal. Se passa em Sintra. Mas ele está disponível onde? Tá no Globoplay. Tá no Globoplay. E também, às vezes, por alguma alternativa aí, viu, gente? Deixa isso subentendido. Aí, exato. Maria, muito obrigado pela sua presença. Vamos dar um brinde aqui. Sérgio, eu que quero agradecer, foi um prazer. Suas finalizações aí. Eu quero agradecer, quero dizer que foi um prazer esse bate-papo. E foi muito bom te rever depois de algum tempo também. Para quem não sabe, eu já conheço o Sérgio há algum tempo. E Maria é irmã de uma grande amiga nossa aqui, Rose, chamada Rose da Rádio. Ela trabalhou muitos anos. Muitos anos na 95. Depois virou enfermeira. Era a cara da rádio. Ela quem recebia todos os fãs de locutores. Ela que primeiro era barrada pela Rose. É verdade. Rose, um grande abraço pra você, um beijo, tudo de bom pra você. É a minha irmã e melhor amiga também. Que massa. Eu gosto muito de estar perto dela. Esse pouquinho assim tá me fazendo muito bem, fazendo muito bem a ela também. E a distância tem essas coisas, não é? Deixa a gente longe dos amigos que a gente ama, da família, mas faz parte. É tudo, como eu disse para o Ícaro, tem um propósito, é um propósito. A minha mensagem final é: tentem cuidar das suas cabecinhas, das suas mentes, peçam ajuda se for possível. Eu também faço atendimento online, à distância. Vamos deixar aqui, diga aí seu Instagram. O meu Instagram é Mel Calheira, tá lá no teu perfil e no meu, que eu publiquei. E é isso, gente. Cuidar da nossa mente, cuidar do nosso eu, né? Pra gente se tornar melhor pra gente e pra quem tá à nossa volta. É tão importante isso. Então eu deixo esse recado. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo.
E é isso. E quem não segue o canal, que passe a seguir. Com certeza. Gente, muito obrigado. Eu queria mandar um grande abraço ao nosso querido Caian, da CS Loja de Bebidas, que nos mandou uma bebida geladíssima. Caian, muito obrigado pelo apoio e pelo carinho. Também a La Forneria, que nos mandou uma pizza fantástica, caprichada. Maravilhosa. Gente, já tá com o aval aqui de uma portuguesa. Diz que muito boa mesmo. E você cozinha bem também, né? Eu cozinho muito bem, muito. Aí, ó. Gente, os portugueses adoram minha comida. Aí, ó. Tá vendo aí? E pra falar de uma comida boa, alguém cozinha bem, fica mais... Exato. Com certeza, com certeza. Gente, nosso muito obrigado. Não esqueça de se inscrever no nos nossos canais, no YouTube, Instagram, Spotify. Tá lá tudo direitinho, comenta. Diga lá quem que vocês querem que estejam aqui. Lembrando que nós já estamos entrando no final de temporada, tá? Nessa segunda temporada já estamos finalizando. Agora só em fevereiro de 2025 a gente volta. Mas ainda tem episódio. Entrar de férias? Vamos estar de férias, de recesso. Ok. Mas não se preocupa não. Ainda tem episódio ainda pra vir aí, tá? Tranquilo. Gente, mais uma vez um grande abraço e até o próximo episódio. Valeu.